Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Em Busca das Origens, um programa inédito, diferente, preparado para você, que vai falar sobre a origem da vida, a origem dos fósseis, assuntos que geram um pouco de controvérsia, discussão, mas muito interessantes, e assuntos que com certeza vão te enriquecer. Fique conosco, porque você vai ter a possibilidade de participar o tempo inteiro desse programa, que foi feito pensando especialmente em você, né, Márcia? Exatamente, é um prazer estar com você para a gente conversar sobre esse assunto que é tão polêmico, não é? Afinal, de onde eu vim, de onde o Felipe veio, de onde você veio. E para a gente ter uma interação assim bem interessante com você, eu vou dar uma explicadinha na página. Você já está aí no alvivo.adventistas.org, mas eu quero dar uma explicadinha em alguns itens aqui para você saber direitinho como se comunicar com a gente durante o programa. Olha só, dá uma olhada, você tem a tela aí, nós já estamos ali ao vivo, né, Felipe? Com certeza. Exatamente. Você está recebendo essa imagem já. Exatamente, com certeza. Olha, se a sua conexão for um pouco lenta, você tem que clicar aqui nesse ícone que está abaixo da tela, que daí vai ficar um pouquinho melhor para você visualizar, ok? Se você preferir apenas nos ouvir, se você não quiser acompanhar as imagens, clique onde está escrito ali áudio e aí você vai poder apenas ouvir a programação, tá ok? Bom, mas aqui ao lado a gente tem Twitter, Facebook, chat, a gente espera que você participe intensamente de todas essas redes sociais através do Twitter. Lembre-se de usar a hashtag Origens, não é, Felipe? A nossa palavra-chave o tempo todo, Twitter, hashtag Origens. Facebook, participe mandando suas perguntas, suas dúvidas, suas opiniões. Entre no chat, é bom você saber o seguinte, a gente tem uma equipe enorme ali nos bastidores. Que estão prontos para responder e que estão prontos para te ajudar. De repente, nem todas as perguntas vão ser respondidas pelos nossos convidados aqui, mas você vai ter respostas, encaminhamentos para os seus questionamentos pelo esse pessoal que está trabalhando direto aí no chat. Exatamente, né? Participe no chat. E olha, é bom você saber de uma coisa, além dessa equipe de moderadores que estão ali recebendo as suas informações, as suas perguntas, há também profissionais ali, doutores, gente preparada para responder as suas dúvidas. Bom, mais abaixo aqui, o pessoal pode subir a tela para a gente, nós temos um mosaico. Então, olha, tweetou... É legal essa parte, hein, Márcia? É bem interessante. Você tweetou, participou do Face, do chat, enfim, de todas essas redes sociais, você já está participando, aparecendo ali no mosaico. Desce um pouquinho a tela para a gente, tem mais uma explicação. Não, ao contrário, mais uma explicação aqui para eles. Acima da galeria de vídeos, nós temos aqui perguntas um pouquinho aqui abaixo desse. Isso, perguntas frequentes. As suas dúvidas principais sobre a transmissão já estão esclarecidas ali, por isso se você tiver alguma dúvida, perguntas frequentes. E tem um outro espaço que a gente quer que você use bastante, convide seus amigos do Face, ok? Lembre-se de estar chamando todos eles. Se você já chamou hoje, ótimo, mas se não chamou ainda dá tempo, porque o programa está só começando. E eu deixei uma informaçãozinha para o final, que eu acho que é a mais interessante, né, Felipe? Nós vamos ter sorteios, são muitos os brindes que você vai poder receber. Você tem alguns aí, Felipe? Tem coisa muito boa, Márcia. Olha, vou dar só mostrar um pouquinho para os nossos internautas. Esse aqui é o único material, um dos únicos materiais infantis de criacionismo, produzido pelo Michelson Borges, né, ilustrado pelo Andrei Vieira. Esse material aqui vai ser sorteado. O livro Escavando a Verdade, né, do Dr. Rodrigo Silva, um livro esclarecedor sobre arqueologia bíblica. Ó, História da Vida aqui, então. História da Vida, esse aqui é o livro do jornalista Michelson Borges. É um livro que foi feito uma nova versão agora, com mais informações. Esse livro aqui já é um livro histórico, né? A Ciência Descobre Deus, do professor Ariel Roth, que também é um livro muito interessante, mas tem mais livros aqui, Márcia. Olha, livro é o que não falta, hein? Com certeza. O pessoal vai ter bastante acesso. Porque Creio, do Michelson Borges, né? Ele fez uma pesquisa com vários
especialistas e profissionais sobre ciência e religião. Esse livro aqui, que é Descoberta do Gênesis na Língua Chinesa, é um livro da Sociedade Criacionista Brasileira, muito interessante, eu já li, e vale muito a pena, é bem interessante. Em 6 dias, por que 50 cientistas decidiram aceitar a criação? A origem da vida por evolução, um obstáculo ao desenvolvimento da ciência, de Fernando de Ângeles. Muito interessante também. Tem a revista Criacionista e tem muita coisa boa ainda também. Tem muita coisa mais, nem dá tempo da gente mostrar tudo agora para vocês, mas lembre-se então, participe do Twitter, participe do chat, entre no Facebook. E outra coisa, uma informação também bem importante, anote aí, se você quiser enviar perguntas aqui para nós, utilize também o e-mail que foi criado especialmente para esse programa. O e-mail é o origens@adventistas.org, tá bom? Pode mandar perguntas pelo Twitter, pelo chat e pelo e-mail origens@adventistas.org. Acho que é tudo isso aí, né? Tem muita chance de participar, então nós estamos esperando a participação de vocês. Aproveitem, interajam, porque vocês estão com especialistas aqui que vão conversar e vão aproveitar bastante para falar bastante sobre esse assunto que é importante e que gera muita dúvida, né, Márcia? Exatamente. Bom, e vamos entrar direto no nosso assunto, afinal estamos todos em busca das origens, não é? A gente esteve nas ruas durante essa semana para perguntar para as pessoas, afinal, no que é que elas acreditam? Elas são criacionistas? Elas são evolucionistas? E olha, algumas pessoas têm uma posição formada já a respeito desse assunto. Mas tem muita gente bem confusa, viu, Felipe? Eu imagino, eu imagino. Por isso que a gente está fazendo esse programa, né? Exatamente. Tem muita gente muito confusa. Por isso você acompanha agora essa reportagem. O senhor é criacionista ou evolucionista? Não sei nem o que é isso, para melhor te dizer. Eu sou criacionista. Por quê? Ah, não sei, porque eu adoro inventar coisas assim. Agora você me pegou agora, viu? Evolucionista. Por quê? Eu gosto da evolução das coisas. Nenhum dos dois. Eu não sei nem responder, né? Porque está acontecendo tanta coisa que não tem resposta. Eu acredito sim na questão da evolução, que os seres vão se adaptando conforme o meio em que estão. Não pode ter sido uma evolução se for uma coisa que foi Deus quem deixou, foi Deus quem criou. Você acredita no evolucionismo ou no criacionismo? Não tenho ideia. Evolução. Por quê? Ué, porque foi só evoluindo, né? E tá evoluindo, né? Cada dia mais. Se a gente não batalhar, a gente não consegue acompanhar. Eu acho que o homem não foi criado como ele é. Foi criado a partir do inorgânico para o orgânico, entendeu? Aí foi evoluindo até chegar na gente. É lógico que, como nós somos muito diferentes dos outros animais, tem o dedo de Deus aí. Você acredita no evolucionismo ou no criacionismo? No evolucionismo. Eu não sei o que é isso. Como é que é o nome que a senhora falou? Criacionista. Porque acredito que Deus criou o mundo. Evolucionismo. É uma série de fatores científicos que vão corroborar essa ideia, né? E o evolucionismo não exclui a possibilidade de uma participação de Deus, né? É uma discussão que não tem fim, então acho que cada um tem que ver o que crê, né? O senhor é criacionista? Voltamos, e aí só queria falar uma coisa que nós esquecemos, nós também vamos sortear esse DVD aqui. Esse DVD é História da Vida, são 3 volumes, você vai ter acesso a esse material muito interessante feito pela Casa Publicadora Brasileira também. Mas eu quero chamar agora um convidado especial, que vai fazer uma saudação e que vai também ter um momento de oração conosco, é o professor Edgar Luz. O professor Edgar é o diretor da Rede de Educação Adventista na América do Sul. Tudo bem, professor Edgar? Tudo bem. Nós gostaríamos de cumprimentar de forma muito especial também aos nossos queridos professores, educadores da rede de escolas, colégios e faculdades adventistas no Brasil, que representam mais de 170 mil alunos. E também queremos deixar um abraço carinhoso com os jovens universitários que nos acompanham aqui no programa Origens. E neste momento nós queríamos convidar você a fechar os seus olhos e honrarmos ao nosso Deus, ao nosso Criador, com uma prece, com uma oração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, do universo, nosso Pai, queremos louvar e bendizer Teu santo nome. Amém. Queremos agradecer pelo privilégio da vida, pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos, e pedir que o Senhor venha abençoar a cada um dos participantes deste programa, para que todos possamos crescer intelectualmente, em compreensão,
a respeito desse tema tão importante. Esteja com todos e que sempre possamos louvar e bendizer teu santo nome. É o que lhe pedimos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, e agora estamos... Não é comigo agora. Estamos agora felizes de dar as boas-vindas a todo esse público que nos está assistindo em diferentes lugares, no computador, em uma igreja talvez, pelo canal executivo, enfim, todos sejam bem-vindos, especialmente um grupo especial que são os valerosos professores da Escola Sabatina, que sábado a sábado se levantam para explicar a palavra de Deus. Precisamente neste trimestre nós temos uma lição que tem o mesmo título do nosso programa. A lição é Origens. E esta lição é uma resposta a tantas dúvidas e também a tantas necessidades de saber um pouquinho mais de nossas origens. Agradecemos a Deus por esta lição maravilhosa e este é um programa especial para ampliar um pouquinho mais as ideias deste fascinante tema. Eu tenho aqui em minhas mãos a primeira lição da Escola Sabatina que foi produzida no ano 1908. E a partir de ali, desses 105 anos, todos os trimestres estão sendo produzidas lições de escolas sabatinas para fortalecer as convicções, porque quando as pessoas têm convicções claras, elas crescem espiritualmente. Por isso, louvamos a Deus por esta programação e que essas convicções claras possam ser fortalecidas e que esta noite muitas pessoas possam dizer louvado seja Deus, porque eu agora compreendo um pouquinho mais desta maravilhosa graça da origem que todos nós temos e isso vai ser explicado um pouco mais logo. Muito obrigado por sua assistência, Deus abençoe esta programação e agora é contigo, Márcia. Ok, obrigada, pastor Edson Schock, pelas explicações, pelas suas palavras. E nós temos, daqui a pouquinho, nós vamos ter já o primeiro bloco de perguntas com os nossos entrevistados. E você vai acompanhar essas entrevistas que serão feitas pelo jornalista Michelson Borges. Ele é jornalista, ele também é mestre em teologia e é editor na Casa Publicadora Brasileira. E daqui a pouquinho você vai estar assistindo as entrevistas que ele vai fazer com os nossos convidados desta noite. Mas antes, nós vamos ter uma reportagem muito especial que vai mostrar para você um pouquinho do que é a Sociedade Criacionista Brasileira. Ela foi criada já há 40 anos. No ano passado, 2012, no finalzinho do ano, ela completou 40 anos. E você acompanha, então, a reportagem da Sociedade Criacionista Brasileira. Márcia, essa reportagem não vai entrar no ar. Vai chamar o Michelson agora. Os dois vêm para cá. Ok. Lembrando para você, então, vamos mencionar para eles os meios para eles participarem aqui com a gente e ganharem os brindes dessa noite. Lembrando que os sorteios serão divulgados no final do programa, né, Felipe? Com certeza. A ideia é que você faça perguntas, que quem fizer perguntas, principalmente com a hashtag Origens no Twitter, e também pelo e-mail, e também de outras maneiras que nós estamos possibilitando, todos vocês vão estar concorrendo a esses brindes especiais. Tem outros brindes também que nós vamos citar depois. Então, vale a pena participar. Pense nas perguntas. Nós vamos ter vários assuntos abordados aqui, várias áreas de conhecimento humana sendo discutidas e você vai poder fazer perguntas, você vai poder tirar dúvidas, aquelas dúvidas que você tem muitas vezes, né, com o professor na universidade, com o colega de aula, aquela indagação que quase ninguém responde. Vamos ver se aqui você vai ter maiores esclarecimentos, mais luz a respeito desse assunto. Eu tenho certeza que você vai, pelo menos, conhecer outros pontos de vista a respeito desse tema. Pelo menos essa garantia nós vamos te dar. Você vai aprender um pouco mais nesse programa. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos grandes objetivos desse programa, né, Márcia? Sem dúvida, tirar dúvidas, né? E nos motivar a estudar mais esse assunto também, né? Exatamente, vai ser um grande diferencial na minha vida, na sua vida. E agora você acompanha Michelson Borges com o primeiro entrevistado dessa noite. Olá. Bem-vindo ao programa Em Busca das Origens e nós reunimos aqui 3 especialistas, 3 blocos para conversar com eles, um geólogo, um biólogo e um arqueólogo. Para conversar nesse primeiro bloco nós convidamos aqui o Dr. Wellington Silva, ele é biólogo,
doutor em genética humana. Ele também é professor da Faculdade Adventista na Bahia e tem o seu doutorado pela UNB, que é a Universidade de Brasília. Doutor Wellington, tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Primeira pergunta para você, doutor Wellington, é o seguinte. Em linhas gerais, como os evolucionistas e os criacionistas entendem essa questão da origem da vida? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender um pouquinho o que é vida, para depois nós fazermos essa comparação entre os modelos criacionista e evolucionista quanto à origem da vida. A vida não é fácil a gente definir. A vida ela pode ser definida tradicionalmente como características que os seres vivos apresentam. Então, nós podemos ver que para você ter vida, você precisa se reproduzir, você precisa se movimentar, se locomover, você tem que ter uma organização celular, tem que ter um metabolismo celular, enfim, existe uma série de características e essa lista pode ser bastante grande. Mas aqui a gente realmente precisa entender um pouquinho. Os evolucionistas, para tentar realmente explicar o surgimento da vida, eles utilizam vários modelos. Existe um modelo que é bastante conhecido e talvez o mais divulgado, inclusive nos livros didáticos, é exatamente aquele modelo da sopa primordial, que foi desenvolvido na década de 1920 por Oparin e Haldane. Foram dois cientistas, independentemente, que acabaram realmente desenvolvendo esse modelo. Baseado nesse modelo, veja, eu queria apresentar para vocês aqui uma imagem. A primeira imagem fala exatamente das características dos seres vivos que vocês estão vendo aí, a organização celular, a reprodução, o crescimento, o metabolismo e a capacidade de responder estímulos. Mas na segunda apresentação, vocês vão ver aí esse modelo que foi idealizado para poder explicar como teria sido a Terra antes da vida surgir. E os evolucionistas falam que realmente foi um período em que moléculas muito simples, moléculas inorgânicas, que foram realmente reagindo a partir de energia proveniente dos raios cósmicos, dos raios ultravioletas, e elas foram se reunindo para poder formar moléculas mais complexas, como aminoácidos, e os aminoácidos formaram as proteínas. Isso, no decorrer de muito tempo, acabou realmente sendo arrastado para os oceanos e formando uma verdadeira sopa nutritiva. Por isso que é conhecido como sopa primordial. E nessa visão clássica aí dos darwinistas, com respeito a esse modelo, tudo isso acontece de modo casual, sem interferência aleatório, externa. Não há interferência, essa é a grande característica, né? É exatamente um modelo que exclui qualquer atividade sobrenatural. Tudo surgiu de forma aleatória, a partir das leis naturais que nós conhecemos hoje, né? Então aquilo que era inorgânico se torna orgânico em algum momento, de modo natural. Exatamente. Bom, então quando é que realmente essa ideia proposta por Oparin e Haldane pode ser realmente testada em laboratório? Em 1953, Stanley Miller, trabalhando na Universidade de Chicago, ele idealizou um modelo. Vocês vão ver ali a próxima apresentação aí, vocês vão encontrar exatamente um modelo que é bastante conhecido nos livros didáticos. Esse modelo, esse instrumento, esse modelo, ele foi realmente idealizado para testar exatamente essa hipótese de Oparin e Haldane. Então, vocês estão vendo ali esse aparelho, você tem a letra A aí apresentando exatamente o que simularia o mar antigo. E o frasco E é onde você encontraria os elementos que supostamente existiriam na atmosfera primitiva. Seria o gás metano, amônia, hidrogênio, entre outros. A parte D ali corresponderia exatamente aos eletrodos que simulariam exatamente os raios ultravioletas, que seriam exatamente a fonte de energia para essas reações químicas. Eles iriam se depositar esses compostos ali onde você está vendo ali o reservatório B. Isso correspondendo simularia aquele mar, aquele oceano antigo. Então, veja que nesse modelo, vocês percebem que depois de alguns dias, eles conseguiram, de fato, identificar algumas moléculas orgânicas, alguns aminoácidos, né? Bom, nós podemos ver o seguinte, que hoje os cientistas praticamente abandonaram esse modelo porque ele pressupõe exatamente uma atmosfera pré-biótica, uma atmosfera primordial, completamente redutora, sem a presença do oxigênio. Mas nós sabemos que realmente não existiu isso. E hoje nós sabemos que a atmosfera provavelmente era uma atmosfera oxidante, ou próxima, ou então uma atmosfera neutra. E nós sabemos também que nesse tipo de ambiente, de uma atmosfera oxidante, dificilmente esses aminoácidos se formariam. Se formariam, né? Exatamente numa quantidade irrisória, né? Agora, vejam bem, nós temos que realmente analisar aqui o seguinte, é que essas substâncias
Por isso que eu fiz questão de frisar exatamente o conceito de vida, né? Querer reduzir exatamente o conceito de vida à simples interação entre as moléculas inorgânicas ou orgânicas, eu acho que esse é um conceito muito simples e não é a verdade. Na realidade, os cientistas eles conseguem produzir em laboratório moléculas, substâncias químicas, mas eles não conseguem produzir vida. Vida está muito mais além disso aí. Então, dentro do modelo criacionista, nós acreditamos que realmente a vida só poderia existir por causa da palavra de Deus. No livro de Hebreus fala, né, que nós acreditamos foi pela fé na palavra de Deus. Ele, com o seu poder, pôde realmente trazer todos os seres vivos à vida, dar essa vida, e de forma separada, inclusive o homem. É claro que isso não pode ser realmente comprovado cientificamente. No fim, tanto criacionistas quanto evolucionistas, eles dependem realmente de fé para propor esses modelos. Já que estamos falando em vida, Dr. Wellington, se há alguém que estudou a vida de forma bem profunda, eu posso mencionar aqui, acho que o Dr. Francis Collins, que é diretor do projeto Genoma, né? Tiveram uma missão aí bastante árdua, né, de mapear todo o genoma humano. Interessante que o Dr. Collins, ele começa o projeto Genoma como ateu e termina depois se tornando um cristão e inclusive escrevendo um livro chamado A Linguagem de Deus. A gente nota no livro dele que ele conclui que o DNA, toda a informação genética só poderia ser fruto realmente de uma mente inteligente. Ele passa por uma mudança, uma transformação bastante radical ao longo dessa pesquisa. E foi levado a essa conclusão pela ciência. Eu estaria correto em dizer que a genética, então, esse estudo, ele favorece de alguma forma a visão criacionista? Eu creio que sim, Michels. Né? Francis Collins, ele foi exatamente o diretor do consórcio público que sequenciou o genoma humano. E eles estudam diretamente o DNA, a molécula da vida, né? Antes de 1953, ninguém sabia como era a estrutura da molécula de DNA. Então, nós podemos realmente perceber que é uma molécula altamente complexa. A próxima apresentação aí que nós trouxemos para vocês, ela é exatamente uma figura estilizada exatamente de como seria a molécula de DNA. Ela lembra muito exatamente uma escada no formato helicoidal. Mas olha que coisa interessante, essa molécula que é altamente complexa, ela é formada por nucleotídeos, que são substâncias relativamente simples. São apenas 4 moléculas dessas, que está aí no visor, no vídeo de vocês, a adenina, a timina, a guanina e a citosina. São 4 letrinhas que você pode formar exatamente um código. Veja, o código da vida, né? São 4 letrinhas, mas que, para fazer sentido, elas se unem em grupos de 3, são trincas, e se repetem por milhares de vezes em sequências muito longas. É algo realmente extremamente complexo. E toda a informação biológica, ela está realmente contida praticamente nessa sequência de DNA. E é algo extraordinário. Para mim, realmente, como geneticista, eu acho que a molécula de DNA realmente é um exemplo do que Deus é capaz de fazer com coisas simples, coisas extraordinárias, né? Praticamente no mundo biológico, no mundo vivo, a informação biológica, a informação da vida, ela flui exatamente a partir do DNA. É o reservatório de toda essa informação. De onde veio essa informação? Os cientistas estão se debatendo e não conseguem realmente explicar a origem dessa informação. E quando nós realmente estudamos realmente a molécula de DNA, nós percebemos realmente que é algo extraordinário. Inclusive, eu li recentemente que se a informação genética humana fosse transformada em livros como listas telefônicas, daria uma pilha cuja altura seria a metade do pão de açúcar, só de informação genética. Então, realmente é algo fantástico, né? E acho que informação, não tenho certeza, né? Que todo código pressupõe um codificador e toda informação pressupõe uma fonte informante. Falando em informação, eu me lembro aqui de Michael Behe, um bioquímico famoso, escreveu aquele livro A Caixa Preta de Darwin, né? E também Philip Johnson, que tem escrito bons livros a respeito de design inteligente. Eles falam nos livros deles a respeito da informação complexa e especificada. O senhor podia falar um pouco sobre isso para a gente? Posso, sim. Veja bem, Philip Johnson ele é considerado um dos pioneiros do movimento de design inteligente. Ele é professor na Universidade de Berkeley, em São Francisco, Estados Unidos, e ele escreveu um livro. Esse livro se tornou praticamente um dos clássicos do movimento do design inteligente. Este livro ele foi, inclusive, traduzido para o português. E este livro, veja bem, ele tenta realmente criticar, principalmente, a seleção natural. Porque os cientistas, os evolucionistas, que são mais materialistas,
eles utilizam exatamente o mecanismo da seleção natural como sendo realmente o principal mecanismo que seria responsável pelo surgimento de toda a vida em nosso planeta. E ele faz realmente uma crítica muito grande a isso, né? Então ele critica muito o materialismo científico. E depois vem Michael Behe. Michael Behe, como alguns falam, ele escreveu um livro que também se tornou um dos grandes clássicos. Michael Behe, ele é bioquímico. E ele, ao escrever esse livro, ele foi publicado em 1996, chamado A Caixa Preta de Darwin, também traduzido para o português. Michael Behe, nesse livro, ele apresenta a ideia da complexidade irreduzível ou irredutível. Basicamente, o que é isso? Eles estudam a célula, né? Eles tentam exatamente se basear de que existem estruturas na célula, o metabolismo da célula, que não dá para você realmente explicar de uma forma gradualista, de uma forma materialista, sem a interferência de um planejador, de um designer. Então, ele acredita que realmente a célula ela só poderia realmente existir através de um planejador. Daí o nome design inteligente, né? Então, esse livro, ele utiliza muito a metáfora da ratoeira, né? Com as suas partes. Veja, a ratoeira pode ilustrar perfeitamente esse mecanismo, né? De complexidade redutível. Você tem algumas partes e essas partes interagem entre si para desempenhar a sua função, que é capturar o rato, prender o rato. Se uma dessas partes que compõem a ratoeira vier a faltar, obviamente que a ratoeira deixará de desempenhar a sua função. Então, nós podemos realmente perceber o seguinte, que na célula nós vamos encontrar sistemas bioquímicos que são muito mais complexos do que uma ratoeira. Ele chama a atenção, por exemplo, do flagelo bacteriano, que é formado, uma estrutura que possibilita a bactéria se locomover, e esse flagelo bacteriano é uma estrutura formada por dezenas de proteínas. Também, ele chama atenção para alguns processos também, bioquímicos, como a própria coagulação sanguínea. E a coagulação sanguínea também é um tipo de complexidade de processo que exibe a complexidade irredutível ou irreduzível. Então, esse é um argumento... Eu posso chamar de um nanorotor. Exatamente. Ultra eficiente, né? Exatamente. É uma máquina realmente extraordinária e a ciência hoje está realmente aprendendo muito a partir exatamente dessa estrutura para desenvolver algumas máquinas na nanotecnologia. Então, a caixa preta que Michael Behe diz que foi aberta é a própria célula. É a própria célula, exatamente. E dentro delas descobriram coisas que Darwin não tinha como saber, porque o microscópio acho que era muito rudimentar no tempo dele. Até, se eu não estou enganado, Darwin considerava a célula apenas um pedacinho de gelatina, algo que não tinha complexidade nenhuma, né? Exatamente. Mas quando a biologia molecular se desenvolve, né, a bioquímica também, e eles abrem essa caixa preta, que é a célula, descobrem dentro dela máquinas moleculares ultra eficientes e complexas, né, sem as quais a vida não é possível. A gente percebe assim que realmente a teoria da evolução de Darwin se desenvolve no momento em que a compreensão sobre a vida e a complexidade dela era muito limitada, né? Com respeito a essas pesquisas mais recentes da biologia molecular, da genética ou da bioquímica, né? O que isso diz ao pesquisador sincero, ao pesquisador de mente aberta? Veja bem, na época de Darwin, a bioquímica ela não existia como uma disciplina formal. Só a partir da década de 1940, com o surgimento dos primeiros microscópios eletrônicos, nós começamos a perceber a complexidade que existe dentro de uma célula. Então, aquela caixa preta de Darwin, ela começou a ser desvelada, a ser revelada para nós a partir de meados do século XX. Então, na realidade, a bioquímica ela não foi convidada para participar desse debate sobre evolução. E o que ela traz para a gente? Olha, particularmente eu percebo que, ao olharmos para a célula, nós não podemos realmente entender de outra forma, porque como poderia ter surgido todo esse metabolismo formado por milhares de enzimas altamente específicas, desempenhando realmente funções específicas? Nós temos realmente que ver que existe algo mais. Não dá para você explicar isso de forma materialista, de forma naturalista. Nós realmente vemos que isso aponta para um designer, né? Então, o planejamento inteligente, o design inteligente, ele realmente está muito assim, ganhou essa força, esse movimento com o surgimento da bioquímica e com os avanços da bioquímica nessa área. Então, voltando lá ao que nós começamos, né, como começamos essa conversa, se a ideia da evolução naturalista é de que a vida teria surgido em algum momento como uma espécie de protocélula ou algo assim, essa primeira forma de vida já teria que ser muito complexa, né? Com metabolismo, com reprodução celular, com pelo menos as organelas básicas para que pudesse haver vida e multiplicação dessa vida, não é? É verdade. Só que quanto mais, pelo que eu entendi, quanto mais a ciência avança, quanto mais a microbiologia avança em conhecimento, a bioquímica, mais complicado fica para essa ideia de que
a vida teria começado como uma simples, entre aspas, forma de vida. Exato. Na década de 1990, a partir daí, os evolucionistas, aqueles que estavam trabalhando especificamente no estudo da origem da vida, eles se dividiram em dois grupos. Um grupo continuou seguindo exatamente aquela linha de Oparin Haldane, que teve como sucessor Leslie Orgel, que foi um biólogo evolucionista que se notabilizou nessa área fazendo estudos simulando a atmosfera pré-biótica, né? E um outro grupo foi um grupo que seguiu uma outra linha, é o grupo de Kaufmann. Eles acham que, na realidade, foi, vamos dizer assim, não moléculas que surgiram, mas praticamente sistemas bioquímicos. Veja, olhando para essa complexidade, ver isso de uma forma gradual não é tão simples. Então, você tem um grupo de evolucionistas que começa agora a propor o surgimento de modelos bioquímicos completos. Então, existe realmente esse debate entre os próprios evolucionistas. O que é que veio primeiro? Se vieram as moléculas, paulatinamente formando as primeiras proteínas, ou se esses sistemas bioquímicos, aqueles mais simples, já teriam surgido de uma forma espontânea já. Então, na realidade, nós vamos encontrar realmente evidência empírica que apoie. Existem alguns estudos em laboratório mostrando isso, mas realmente eles estão muito longe realmente de levar a um resultado conclusivo, né? Olha, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo está esgotado. Só que eu queria saber uma coisa, uma curiosidade minha, né? Uhum. Muitas pessoas acham que criacionistas são apenas pessoas religiosas, pessoas que talvez não tenham assim, um embasamento científico substancial. Só que você é um cientista, você é um doutor em genética humana, você fez seu doutorado numa universidade federal. Me diga então o seguinte, diga também para os nossos amigos que nos assistem agora, por que você é criacionista? Olha, Michel, o senhor já fez essa pergunta várias vezes para mim, né? E hoje eu respondo ela da seguinte forma. Eu sou criacionista porque eu creio na palavra de Deus. Embora eu encontre evidências científicas nas quais eu possa apoiar a minha fé, é exatamente a palavra de Deus que vai me dar realmente essa certeza. Eu já passei por algumas experiências na minha vida que eu ficava assim pensando, será que realmente nós estamos aqui como fruto de um acidente? Eu me angustiei com essa pergunta. E eu pude realmente encontrar conforto e a certeza realmente da minha origem foi exatamente na palavra de Deus. Para mim, a Bíblia é realmente o elemento, a peça-chave, que foi capaz realmente de mostrar realmente para mim o verdadeiro caminho. Então, ao olhar para a complexidade da vida, ao estudar a vida em laboratório, nas universidades, eu percebo realmente que existe um Criador. E esse Criador, só a palavra de Deus é capaz de revelar para mim o verdadeiro caráter, o verdadeiro propósito pelo qual Ele realmente me colocou aqui. Eu não sei quantas pessoas realmente ainda se perguntam e se angustiam com isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito piamente de que realmente a palavra de Deus ela é capaz realmente de entrar no nosso coração, entrar na nossa mente e realmente cristalizar realmente essa certeza de que realmente nós estamos aqui porque nós somos frutos de um Criador. Mas será que a Bíblia realmente é um livro confiável? Esse assunto será o tema da nossa conversa no terceiro bloco com o Dr. Rodrigo Silva, que é teólogo e arqueólogo. Mas agora é com você, Felipe. Obrigado, Michelson. Que assunto empolgante, que assunto interessante. E as perguntas estão chegando. A gente quer fazer algumas perguntas que estão chegando dos nossos amigos internautas que estão com dúvidas bem interessantes. Michelson e Dr. Wellington. Uma pergunta que chegou aqui da Daniela Virmes. Ela pergunta o seguinte, ela gostaria de entender melhor a microevolução e a diferença entre microevolução e a macroevolução, né? E por que, como cristãos, podemos crer na micro, mas não na macroevolução? Uma pergunta interessante, né? Bom, esse conceito de microevolução e macroevolução, ele começou realmente a surgir a partir da década de 1930, com o surgimento da genética. Os neodarwinistas, eles incorporaram os conceitos da genética mendeliana e aproveitaram a principal ideia do livro de Charles Darwin, Origem das Espécies, que é a ideia da seleção natural. Então, eles começaram a mostrar o seguinte, houve realmente uma evolução, eles assumem isso como sendo um fato, e para explicar isso, eles apontam para a microevolução, as evidências da microevolução. Então, nós podemos realmente perceber o seguinte, a microevolução nada mais é do que os princípios de variação genética que nós observamos e que nós estudamos hoje. A macroevolução corresponderia exatamente à parte histórica, aquilo que não pode ser observado. Seria um surgimento dos grandes grupos, por exemplo, os vertebrados.
Olha, se a gente observar na coluna geológica, nós vamos ver que esses animais eles surgem praticamente na coluna geológica prontos, formados. É difícil a gente estabelecer exatamente um elo de ligação com grupos que estariam localizados em camadas mais abaixo da coluna geológica. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o conceito de microevolução, ele não traz tanto problema para a gente. Eu, particularmente, fico um pouco incomodado com o termo microevolução, porque quando a gente fala microevolução, está implícita a ideia de uma macroevolução, né? Na realidade, microevolução é algo que nós observamos, mas eu chamaria isso de princípios de variação. Acho que ficaria melhor assim. Eu gosto da expressão que o doutor James Gibson, que inclusive é autor da lição da Escola Sabatina desse trimestre, né, que a Igreja Adventista Mundial está estudando, a expressão que ele usa, diversificação de baixo nível. Quer dizer, o criacionista ele aceita até uma variação limitada, né, entre as criaturas, justamente ao contrário do que alguns tentam fazer crer, que nós somos fixistas, né, que nós creríamos que Deus criou as espécies como elas são e nunca variaram. Na verdade, isso é uma falácia, né? O criacionista admite, sim, uma certa variabilidade, porém não crê nessa mega ou macroevolução. Os criacionistas, eles não são fixistas. Exatamente. Vamos ficar claro. Só um pouquinho de história para a nossa amiga internauta. Veja bem, Frank Lewis Marshall, um grande criacionista do século XX, ele trocou cartas com Theodore Dobzhansky, Ernest Mayr, que são grandes evolucionistas, e ele exatamente procurou mostrar isso, mostrar que realmente essas coisas não estariam realmente indo de encontro à Bíblia. A ideia de mudança não é contrária, a Bíblia não é contrária a essa ideia de mudança. Ok, doutor Wellington, mais uma pergunta, uma outra internauta, agora é a Naline Midrielli, ela diz pra gente aqui que ela é bióloga, geneticista e também é cristã, mas ela tem um questionamento e é interessante a pergunta que ela faz. Como explicar as alterações nos genes sem falarmos de evolução? Ela dá uma explicaçãozinha aqui, olha, os genes estão em constante mutação e conferem aos indivíduos diferentes formas de se adaptar dependendo do ambiente em que vivem, o que faz com que todos os indivíduos sejam geneticamente diferentes. Isso é o que se chama de seleção natural, a ciência chama de seleção natural. É um dos princípios da evolução. Então ela diz como não aceitar este fato. Ela como bióloga, mas como cristã, fica em dúvida. Veja bem, dentro da cosmovisão criacionista, as mutações, elas ocorrem, a seleção natural também existe, mas o que nós percebemos, e isso realmente também está comprovado cientificamente, que a grande maioria das mutações, ela não é, vamos dizer assim, benéfica. A grande maioria são mutações deletérias. E a própria seleção natural não teria esse poder. Isso foi a partir da década de 1960, com os estudos de Kimura, que não daria para a seleção natural realmente fazer com que todas as mutações deletérias fossem eliminadas. Então, elas se acumulam. Então, como que poderia ter surgido a evolução? Esses evolucionistas acham que a seleção natural não teria esse papel, seria exatamente neutra, essas mutações seriam neutras. Nós entendemos o seguinte, na cosmovisão criacionista, Deus criou realmente os genomas já completos, os seres vivos já vieram formados. E os organismos criados por Deus, eles tinham já o potencial para originar essa variabilidade. Então, existe realmente, de fato, essas mudanças, mas elas ocorrem dentro, realmente, de um plano idealizado pelo próprio Criador. Doutor Wellington, acho que a questão, fazendo menção à questão das mutações, acho que é bom lembrar também, e a internauta certamente lembra disso, né, porque ela é especialista, das experiências feitas com as mosquinhas das frutas, né, as Drosophila melanogaster, né, durante 100 anos no laboratório, e a gente até brinca e diz que durante 100 anos sendo torturadas ali no laboratório, elas nunca confessaram a evolução. Né? Na verdade, o que os cientistas perceberam é que as mutações introduzidas, né, de forma artificial causaram o seguinte: asas retorcidas, ausência de patas, defeitos genéticos. Nunca realmente se percebeu que uma mutação pudesse criar um novo plano corporal ou algum órgão funcional complexo funcionando, né, ali perfeitamente. Então, realmente, só para corroborar a ideia de que as mutações são, em grande maioria delas, elas são realmente deletérias. Ok. Tem uma pergunta bem interessante aqui também, que chegou do Renato Fernandes, ainda tem um tempinho. Ele diz assim, ó, os evolucionistas acreditam na evolução lenta com o passar do tempo. Isso gerou a variação de vida na Terra. Mas os criacionistas que creem no evento da Arca de Noé, vamos falar um pouquinho daqui a pouco aí com o Dr. Naor, né? Acreditam que toda a variação aconteceu após Noé. E o que temos hoje é uma variação dos tipos básicos contidos na Arca. Essa variação tão rápida é possível? Os criacionistas não estão defendendo uma microevolução acelerada? São duas perguntas em uma aí, Dr. Wellington. Não são os criacionistas, não. Os próprios evolucionistas defendem isso. A seleção natural ela é muito maior do que se imaginava.
mas para acelerar exatamente isso. Veja, como criacionistas, nós não negamos também que surjam mutações benéficas. É claro que isso acontece, mas elas são muito eventualmente. Mas pensando exatamente na origem dos grandes genomas, nós não conseguimos realmente explicar isso de maneira satisfatória dentro de um quadro gradualista. É muito difícil isso, e os próprios evolucionistas estão reconhecendo essa dificuldade. Eu acho que realmente o gradualismo darwiniano ele está cada vez mais assim se tornando obsoleto hoje dentro da comunidade científica, né? No segundo bloco nós vamos conversar com o geólogo Naor e nós vamos tratar um pouco dessa questão do tempo, né? Porque se você analisar bem, como já dizia Carl Sagan, tempo e acaso são os deuses da evolução. Então é necessário realmente que haja uma defesa de milhões e até bilhões de anos para que aquilo que é improvável em pouco tempo se torne provável e até miraculoso, né? Dado tanto tempo assim. Mas será o tema do nosso segundo bloco, realmente. Mas antes de terminar esse bloco, Michelson, a gente tem mais uma pergunta aqui. Outro internauta, José Adriano Wolff, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fez uma pergunta curiosa aqui. Olha, ele diz o seguinte: em Gênesis, nós temos a descrição da criação do homem a partir do pó da terra, não é? Mas ele ouve muito falar na igreja, né, sobre o boneco de barro que Deus modelou e tal, mas ele diz que não vê apoio bíblico para essa interpretação do boneco de barro. Ele acredita, ele entende que Deus modelou um corpo de carne e sangue com os elementos químicos da terra, já que na terra há elementos que fazem parte do nosso corpo, não é? Então ele pergunta de onde se originou essa interpretação, essa história do boneco de barro. Eu não sei. Eu acho que os teólogos podem responder isso melhor e os arqueólogos também, né? Eu também cresci com essa ideia também, né? Eu particularmente compartilho dessa mesma ideia também. Eu acho que não sei, seria uma linguagem assim um pouco mais assim poética, né? Tudo. Mas fica realmente aí o texto nos dá realmente possibilidade de pensar assim, né? Mas eu creio que foi Deus realmente quem modelou, quem formou. Como? Eu não tenho condições de falar. E não sei quando surgiu essa ideia. Por isso que a gente chama isso de revelação, né? Deus ele mostra o processo, Deus mostra como foi, mas lógico, a Bíblia não contém uma linguagem química descritiva. Então a linguagem ali realmente é limitada, eu diria assim, né? Exatamente. Em termos. Agora, o próprio internauta, ele menciona algo interessante, né? O fato de que em nosso corpo estão contidos elementos químicos que estão presentes na Terra também. Perfeito. Né? Alguns darwinistas colocam isso como origem na poeira das estrelas, né? Quer dizer, cada um tem seu mito, né? Agora nós temos uma revelação que diz que Deus usou o material da Terra para compor o ser humano que, curiosamente, depois de morto, volta a ser terra, né? Exatamente. É isso mesmo. Ok, obrigada, doutor Wellington. Nós estamos encerrando esse bloco e é bom a gente lembrar para você o seguinte: não envie agora mais perguntas referentes a esse tema. Nós vamos começar daqui a pouquinho um segundo bloco, que o tema será dilúvio e catastrofismo. Portanto, as perguntas agora devem vir baseadas nesse segundo tema, tá ok? Fique atento aí, o nosso segundo entrevistado daqui a pouquinho já vai conversar com a gente. E a gente tem que lembrar do sorteio, né, Felipe? Com certeza, nós temos o sorteio daqui a pouquinho, para aqueles que estão participando com perguntas, tem brindes especiais. Eu já falei de alguns livros, por exemplo, sobre esse assunto que está sendo comentado aí, nesse primeiro bloco. Esse livro, A História da Vida, do Michelson Borges, do jornalista Michelson Borges, é um livro que justamente trata desse assunto, esclarece alguns aspectos. Você vai estar concorrendo a esse livro, mas você precisa participar, né? Aqueles que mandam as perguntas, né, Marta? Aqueles que interagem, daqui a pouco a gente vai saudar alguns amigos que estão nos assistindo e de repente não fizeram nenhuma pergunta, mas estão acompanhando também, né? Já tem muita gente fazendo contato, a gente quer recordar para você, então, participe no Twitter, #Origens, Facebook, no chat, e lembre-se de mandar suas perguntas no e-mail origens@adventistas.org. O sorteio vai ser no final do programa. Muito bem, nesse segundo bloco do nosso programa Em Busca das Origens, vamos conversar com outro especialista, outro cientista criacionista, que é o Dr. Naor Neves de Souza Júnior. Ele é geólogo formado pela Unesp e tem um doutorado em engenharia pela USP, a Universidade de São Paulo. Ele também preside aqui no Brasil a filial do Geoscience Research Institute, que é o GRI, que é um centro de pesquisas criacionista sediado em Loma Linda. A sede brasileira fica no NASP, que é o campus em que o Dr. Naor também leciona. Dr. Naor, tudo bem? Tudo bem, mas Michel, é um prazer estar aqui participando desse projeto tão interessante. Que bom. Um dos assuntos assim que causa uma certa controvérsia quando a discussão é criacionismo e evolucionismo é justamente a coluna geológica, né? O senhor poderia explicar um pouquinho para quem está nos assistindo o que vem a ser realmente a coluna geológica
e como que o criacionista interpreta isso? Ok. Vamos entender de uma maneira mais contextual. O globo terrestre, por inferência geológica, não temos dados assim objetivos e precisos a respeito, ele imagina que o interior da Terra seja composto de material ferro e níquel, seria o núcleo da Terra. Envolvendo esse núcleo existe um manto, uma camada espessa também, e bem seria uma casquinha do globo terrestre, nós temos a crosta ou litosfera. A parte superior dessa crosta ou litosfera é o local de acesso ao geólogo, onde ele tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito da Terra. Mas, conhecendo essa parte tão delgada, eu vou tentar compreender todo o globo terrestre, é difícil. Então, as referências são muito grandes. Agora, como a coluna geológica se formou? Aquela parte mais delgada, é o objeto de estudo do geólogo. Mais especificamente, a coluna geológica que contém fósseis, nós chamamos de fanerozoico, do grego faneros, visível, zoico, vida visível. Então, vai do Cambriano até o recente. Ao estudarmos realmente essas camadas geológicas repletas de fósseis, temos uma frase utilizada, um princípio da geologia. O presente é a chave do passado. Essas camadas sedimentares que contêm fósseis, elas são camadas espessas e extensas, que estão realmente no contexto de grandes bacias sedimentares. Por exemplo, só aqui na América do Sul, no Brasil, nós temos 3 grandes bacias sedimentares. A bacia do Parnaíba, que fica na região norte, a bacia do Paraná e a bacia do Amazonas. A do Paraná eu estudei de maneira mais detalhada, é uma bacia que tem... o termo bacia é interessante, a parte central dela, é a parte mais espessa, em torno de 7 quilômetros de espessura de material sedimentar, com fósseis. Desses 7, 2 quase são de rocha vulcânica, é a minha área. Uhum. E numa área de mais ou menos 1.200.000 km². É muita coisa. E repleto de fósseis, né? Isso em toda a superfície da Terra. Nós poderíamos, assim, só para ilustrar, Sim. Imaginar a coluna geológica como um bolo de camadas? Isso, com exatamente. Cada camada sendo superposta? Mas são camadas com 100, 200, 300 metros de espessura, certo. Áreas de centenas de milhares de quilômetros quadrados, não é? Algo que não está se formando hoje em nenhum lugar, esse tipo de... Esse processo não existe hoje. Eu não consigo enxergar isso hoje. Então, alguma coisa diferente ocorreu no passado. Muito bem. Boa parte dessas camadas sedimentares tem um contato plano paralelo, mostrando realmente que não houve exposição prolongada entre uma camada e outra. Então, a superposição foi rápida. Muito rápida. Bom, aí já estou entrando na interpretação. Vamos imaginar que, em princípio, tem essa disposição. Agora, o presente é a chave do passado. Eu posso explicar isso de 2 maneiras. Uma das maneiras é imaginar que esse presente que eu estou tentando comparar com o passado é o presente de calmaria geológica. Imaginar um rio depositando seus sedimentos no mar, lentamente e tal. Mas nesse processo eu não vejo a formação de fósseis. Muito bem, então o evolucionismo aceita esse modelo. É o tal do uniformismo geológico. As coisas ocorreram no passado de maneira lenta, com algumas catástrofes esporádicas. Mas boa parte do tempo se desenvolveu de maneira lenta, muito lenta. E o fóssil não se formaria por quê? Porque ele apodreceria antes Exatamente, de ser fossilizado? ele tem que ser rapidamente soterrado. Então fica algo estranho, é uma contradição. Né? O fóssil está lá. Seria devorado ou apodreceria. Né? Exatamente. E esses fósseis são utilizados pelo evolucionismo para explicar a evolução gradual dos seres. Mas será que esse gradualismo biológico está representado no registro fóssil? Muito bem, o evolucionismo procura realmente aceitar isso. O modelo criacionista aceita os fatos, existe uma coluna geológica, existem fósseis. Não é? O presente pode ser a chave do passado? Pode, mas que presente? Catástrofes. Quando eu olho para catástrofes, na minha área específica, em vulcanologia, você consegue enxergar um pouquinho melhor o que pode ter ocorrido no passado. Então, só que as catástrofes de hoje são pontuais. Então, essas camadas sedimentares representam realmente eventos catastróficos contínuos. Aí sim a rápida superposição e soterramento de seres. Não é? E os fósseis estão em toda parte. Inclusive fósseis de animais gigantescos. Né? Exatamente. E essa visão catastrofista da geologia, ou da coluna geológica, ela parece ser compatível com a narrativa bíblica do dilúvio. Interessante isso, né? E chegamos a essa conclusão não partindo da Bíblia, mas da geologia. Né? Exatamente. Bom, falando em geologia, existe mais algum argumento, baseado em suas pesquisas mesmo, né, que favorece de alguma forma o criacionismo, a visão criacionista? Eu tive o privilégio de, durante 20 anos, desenvolver minha carreira universitária em 2 universidades, a Unesp e a USP, né? Como professor e como aluno também.
e pesquisador. Desses 20 anos, 12 eu dediquei a um tipo específico de rocha, que é muito comum no Brasil e no mundo inteiro, basaltos, uma rocha de origem vulcânica. E essa rocha contou uma história para mim diferente daquela que eu vi no meio acadêmico, onde eu recebi a minha formação em geologia. É uma rocha de origem vulcânica e são derrames sucessivos. Não é? Esse tipo de derrame, em grande quantidade, a geologia usa um termo, em inglês, Large Igneous Provinces, ou grandes províncias ígneas. Você tem isso em várias partes do mundo. A ilustração que eu preparei, quem sabe a primeira, para você imaginar o que seria realmente essas grandes províncias ígneas, se realmente for possível colocar isso exatamente. Percebo que essas manchas vermelhas, elas são essas províncias ígneas. Elas ocorrem tanto nas áreas continentais como nas áreas oceânicas. O vermelhinho que está aqui na América do Sul, embaixo, próximo à costa, é a formação que eu estudei. 12 anos, os basaltos da formação Serra Geral. Temos Serra Geral até... Pesquisa de campo, né? Exatamente. Durante 12 anos. E a conclusão que eu cheguei é que esse vermelhinho aí embaixo, ele se formou de uma maneira muito rápida. A geologia convencional, aquela que eu aprendi na universidade, me disse, esse tipo de derrames de lava, ocorre de maneira lenta. Mas quando olho para os derrames, eu estudei isso, os contatos deles, entre um e outro, não mostram a exposição. São derrames que se extravasaram de maneira contínua e rápida, extremamente rápida. E as pesquisas minhas me apontaram que o tempo de formação desse pacote demorou semanas. A geologia me diz 5 a 10 milhões de anos, a geologia convencional, tradicional. Não catastrofista. Então, existe um problema. O que o campo me mostrou, as pesquisas de laboratório me mostraram, mostram um tempo rápido. E a datação radiométrica, 5 a 10 milhões de anos. Alguma coisa está errada com a datação radiométrica. Até que ponto a idade radiométrica reflete uma idade real? Alguns cientistas fizeram algumas pesquisas e comparando realmente a datação radiométrica, potássio e argônio, que são os elementos somente contidos em rochas vulcânicas, no caso os basaltos, de eventos que ocorreram historicamente. Lá, por exemplo, no Havaí. Um vulcão entrou em erupção em 1700 e pouco, destruiu uma aldeia. Se sabe que o derrame que destruiu está lá, está solidificado já, escuro. O geólogo vai lá, tira uma amostra não contaminada do núcleo do derrame, que não teve acesso à superfície, leva para o laboratório. A idade real dessa rocha, desse derrame, deveria ser mais ou menos em torno de 200 anos. Mas a idade dá 1 bilhão de anos, 500 milhões de anos. Então, alguma coisa está errada com a datação. Parece que a idade real não bate com a idade radiométrica. Não é? Quem sabe a idade radiométrica, na realidade, não deve ser traduzida temporalmente. É uma relação de elementos pai e elementos filho. Urânio, chumbo, potássio, argônio. Não necessariamente uma conotação temporal. Existe alguma semelhança, claro, em relação ao decaimento radioativo? Método urânio, chumbo, potássio, argônio, ou mesmo carbono 14, né? Eu me lembro que eu li uma vez uma pesquisa sobre árvores nas proximidades de um aeroporto, não me lembro que localidade, mas o fato é que elas haviam sido plantadas fazia algumas décadas e depois foram examiná-las pelo método carbono 14 e perceberam que elas eram antiquíssimas. O que se percebeu era a contaminação por causa do escapamento dos aviões, emissão de monóxido de carbono, não é? Então quer dizer que esses métodos, porque não levam em conta tanto assim, né, a quantidade de elemento carbono inicial na amostra, ou mesmo as taxas de decaimento que podem ser mais rápidas ou mais lentas, né, acabam não sendo tão confiáveis, né? Sim, e carbono 14 é utilizado mais no campo da arqueologia. A geologia lida com outros elementos de minha vida mais alta. Mas todos com decaimento. Né? Exatamente, mas os problemas existem realmente. Então, alguma coisa errada está com a datação. A minha pesquisa em geologia mostrou realmente uma cronologia bem diferente. Bem, claro que nós não temos tempo aqui para falar de forma assim mais extensa sobre datação radiométrica, nem tampouco sobre que eventos teriam desencadeado todo esse derrame de lava, né, de material ígneo na Terra, né? Mas o seu site, ele traz alguns artigos interessantes sobre isso, né? Evidenciasonline.org. Evidenciasonline.org, ali você pode encontrar artigos, né, do Dr. Naor, que tratam de modo mais detalhado desses temas que nós tratamos aqui apenas de modo assim um pouco mais rápido, né?
O senhor mencionou aqui o dilúvio, né? Existe alguma evidência geológica ou mais evidências geológicas que corroboram esse evento que para muitos é tido como um mito? E se há, de que forma o dilúvio, entendido como uma catástrofe hídrica global, universal, ajudaria a explicar alguns fenômenos que nós observamos hoje na natureza? Ok. Eu quando comparo, por exemplo, fenômenos vulcânicos que ocorrem hoje na Islândia, por exemplo, com as rochas que eu estudei, eu vejo muita semelhança, inclusive com o vulcanismo catastrófico que ocorre realmente na Islândia. Agora, esse meu estudo particular, científico, me levou a algumas correlações bastante interessantes, que não são minhas. Está na literatura convencional da geologia. Ou seja, o que provocou realmente esses grandes derrames de lava em todo o globo terrestre? Aquelas manchinhas realmente que nós notamos. A segunda ilustração nos dá uma ideia. Eu gostaria que fosse colocado uma ilustração que mostra que essas grandes províncias ígneas, de alguma forma, elas estão ligadas com outros fenômenos também globais. Por exemplo, está lá em cima, no canto superior direito, as grandes províncias ígneas, mas parece que tem uma setinha que provoca esse processo, está no meio, impactos de gigantescos meteoritos e cometas. E há evidências disso, né? Isso está na literatura, não é? Esse mesmo fenômeno geológico global, nós vemos vestígios desses impactos em todo o sistema solar. A luz está repleta deles, inclusive aqui na Terra. Crateras. Exatamente. Está lá, fragmentação da crosta e tectônica de placas. Mais embaixo, leva também, no canto esquerdo inferior, a ação devastadora de grandes volumes de água. Hoje os geólogos sabem que os meteoritos que caíram na água geraram tsunamis enormes, com quilômetros de altura. Eles varreram a superfície da Terra. Levaram tudo pela frente. Animais, plantas, rochas, e todo esse material foi em seguida depositado. Você acha que esse processo de remoção, transporte, deposição demorou milhões de anos? Será que a água, o transporte de águas catastróficas teria uma lentidão tão grande? Não precisa. Não funciona assim. Voltando àquela figurinha, o resultado disso, o canto extremo inferior, mortandade em massa e rápido soterramento. E embaixo, extensas e espessas deposições sedimentares. Então, o que eu estudei lá em cima, no canto direito superior, grandes províncias ígneas, faz parte de um quadro mais amplo, envolvendo outros tipos de fenômenos globais. Isso ocorreu de maneira muito rápida. Então, esses dados recentes apontam realmente para uma catástrofe geológica de proporções globais, que, para mim, está em pleno acordo com a narrativa e a cronologia do dilúvio de Gênesis. Doutor Nauro, um desafio. Em 1 minuto, a extinção dos dinossauros. Esse assunto é recorrente quando se fala em criacionismo, evolucionismo, né? Teria alguma relação com essa catástrofe? Não só os dinossauros, foi mencionado, mortandade. São os mais famosos, né? Em massa, dinossauros. Eu tenho aqui do meu lado, eu trouxe, seria bom que você olhasse os detalhes desse fóssil que aqui está. Né? A preservação é impressionante. A Chapada do Araripe, o sul do Ceará, nós temos os afloramentos dos fósseis de peixes mais interessantes do mundo. Não é? Muitos estão em posição de agonia, comendo o seu último peixinho, né? Um engolindo o outro, e foram realmente soterrados em vida. Não é? Cientistas consideram que entre o início, a morte desses animais e o início de fossilização, em torno de 2 horas. Essas camadas sedimentares lá são realmente mais finas e preservam, mas se verificar isso no mundo inteiro. Dinossauros, peixes, todos os fósseis representam essa mortandade em massa que a Bíblia realmente, de maneira simples, uma linguagem não científica, mas bastante, eu diria, condizente com a realidade dos fatos, aponta para um dilúvio de proporções globais. Inclusive, eu li que a maior parte dos fósseis de dinossauros, ela mostra o seguinte: eles morreram em estado de sufocamento, porque eles têm a boca semi-aberta, a cauda retorcida, o que mostra agonia mesmo. Então foram pegos de surpresa. Boa parte dos dinossauros estão nessa posição. Já que mencionou aí Santana do Araripe, né? Recentemente foi descoberto o primeiro fóssil de camarão em todo o mundo, lá. Só que aquela região está bem longe do oceano, né? Alguma coisa aconteceu ali, né? Exatamente. 95% dos fósseis no mundo inteiro, em áreas continentais, são de origem marinha. Isso diz alguma coisa? Os mares invadiram todas as áreas continentais e boa parte das camadas sedimentares realmente refletem isso, e os fósseis estão para nos dizer que esses eventos ocorreram de maneira rápida e sucessiva. Então, diferente do que diz aquela música, o sertão vai virar mar, não, ele já foi mar um dia. Já foi. Já foi invadido pelo mar. Já né? foi. Muito bem. A última pergunta: por que
você, um cientista criacionista, porque você é um cientista, um pesquisador da área de geologia, é criacionista? Continua sendo criacionista? Bem, é uma história de vida. Uma história de vida que me permitiu, um privilégio realmente, durante esse tempo de vida que eu tenho, ter essas convicções. Em primeiro lugar, eu nasci no lar cristão, com fortes influências positivas, meus pais fantásticos, infelizmente já descansam. Isso fez a base. Não é? Depois eu fui desafiado na universidade a compreender outro modelo. Durante 20 anos eu fiquei envolvido em 2 universidades públicas, ouvindo outro modelo. A partir do momento que eu entendi esses modelos e tive liberdade para realmente entender o que a geologia explica e aquilo que os fatos me mostraram, aqui as pesquisas me mostram, as minhas convicções foram fortalecidas, convicções criacionistas. Então, eu confesso que a minha experiência acadêmica, a minha convivência familiar, a minha comunhão com Deus, meu conhecimento de um Deus pessoal, através do estudo sistemático da Bíblia, me permite realmente concluir que a Bíblia é um livro digno de confiança. O relato das origens, inclusive da vida, dos fósseis, realmente são relatos históricos que podem ser confiáveis. Eu creio que, em princípio, todo cristão deveria ser um criacionista. Doutor, muito obrigado por sua participação. Nós teremos ainda mais um pouquinho de tempo para responder as perguntas dos nossos internautas, né? Okay. E eu deixo então com a Márcia e o Felipe agora esse momento de saraivada de perguntas. Ok, Felipe. Michel, assim, realmente é saraivada mesmo, viu? Porque estão chegando muitas perguntas aqui. A gente... várias. Todos os aspectos aqui. E nós queremos, inclusive, mandar um abraço para os internautas que estão aí participando ativamente com a gente nesse programa Em Busca das Origens, o Felício Deleprani, Mário Santos, Renan Melo, Gabriel Ciríaco, Jardiel Gouveia, Caroline Lima, Diego Monteiro e vários outros que estão participando aqui com a gente. E uma pergunta, então, doutor Naor, o Mário Santos pergunta o seguinte: é verdade que foram encontrados fósseis humanos junto com os dinossauros? Isso seria uma prova do dilúvio? Eu creio que devemos tomar cuidado, né? Alguns evolucionistas gostariam de encontrar algumas coisas e não encontram. Alguns criacionistas gostariam também de encontrar algumas evidências e não encontram, né? O fanismo, a tendenciosidade faz parte da natureza humana, não importa de que lado você esteja, né? Então devemos tomar cuidado com relação a isso. O rio Palox, nos Estados Unidos, acho que no Texas, alguns acham que foram encontradas pegadas humanas ao lado de pegadas de dinossauros. Mas parece que o tempo mostrou que essas pegadas humanas foram forjadas por um criacionista ufanista e desejoso de encontrar ou até criar evidências, né? Isso é complicado, não é? Então, que quem ajudou a desmistificar isso aí foram criacionistas também do Geoscience. Exatamente. Né? Que, claro, tinham todo o interesse de que fossem verdadeiras, porque seria uma evidência muito grande de que dinossauros e humanos conviveram. Mas a ciência, os fatos devem prevalecer, a verdade deve prevalecer. E aí cientistas criacionistas foram lá, pesquisaram e demonstraram que era falsa, realmente a pegada humana era falsa. Mas, Michel, isso que é interessante, alguns vão dizer, mas o dilúvio, essa bagunça, camadas sendo formadas rapidamente, ondas gigantescas, não seria o fato de encontrar realmente seres humanos juntos com dinossauros e outros animais? Na realidade, devemos entender que a água tem um poder seletivo muito grande. Ou seja, no seu processo de transporte e deposição, ela seleciona os materiais conforme o tamanho, a densidade, etc. Então, outra coisa, vamos imaginar que antes do dilúvio havia um zonamento paleoecológico e paleogeográfico. Os animais habitavam em posições específicas. Como hoje também, né? Sim, os dinossauros que estavam habitando em regiões intermediárias e os mamíferos em partes mais altas. E as águas dessa grande catástrofe, ao serem realmente movimentadas para lá e para cá, foram soterrando os animais, os seres, e respeitando essa topografia, os últimos a serem soterrados, os que estavam em partes mais altas. Nós chamamos de zoneamento paleoecológico. Mas existe outro fator que pode ser considerado, mobilidade diferenciada. Ou seja, numa catástrofe, aquela que ocorreu em 2004, lá na Indonésia. O que aconteceu com alguns animais mais inteligentes, que perceberam que alguma coisa estranha estava acontecendo? Fugiram. Arrebentaram as correntes e fugiram para partes mais altas, elefantes. Então, num dilúvio, era se esperar de encontrar os animais mais habilidosos, mais inteligentes, no topo da coluna geológica. Exatamente o que nós encontramos. Embaixo os marinhos, depois anfíbios, répteis. Exatamente, os maior mobilidade. Mesmo os marinhos, mamíferos, né, inteligentes, foram os últimos a serem soterrados. Então, no topo da coluna geológica, confere. E um terceiro fator seria a flutuabilidade seletiva. Ou seja, foi demonstrado já um experimento
que as aves e os mamíferos eles flutuam mais tempo do que répteis e anfíbios. Então, um processo de catástrofe hídrica é de esperar que, nesse aspecto, os mamíferos e aves estivessem no topo da coluna geológica. Nós podemos pensar também, doutor Naur, que se houvesse um dilúvio nessas proporções hoje, dificilmente acharíamos um fóssil de leão ou de tigre com o ser humano. Exatamente. Porque eles vivem em ambientes diferenciados. E assim também podemos imaginar que os ambientes antediluvianos eram assim, né? Ok. Dinossauros para lá e eu para cá, não quero saber dele. Né? Ok, perfeitamente. Pois é, Michel, doutor Naur, nós temos algumas outras saudações também para fazer para os nossos internautas, né? O Rafael Neroni, que está mandando um abraço para os professores da Escola Sabatina da Igreja Adventista Central de Americana, São Paulo, né? John Souto, pedindo para mandar um abraço também para o pequeno grupo Lar Eterno, Salvador, Bahia. Mário, que está no Uruguai, acompanhando, né? Escutando, aqui fala Feliz Sábado, né? Emanuel Fernandes também pedindo para mandar um abraço para o Clube de Desbravadores Compasso Celeste. Tássio Luz, São Paulo, Arthur Nogueira, Luiz Fernandes do Rio, Karina Reis do Rio, Marlene Mantelli, Monte Azul Paulista. Pessoal de Florianópolis também do pequeno grupo Orando por Você. Mas a pergunta que também não quer calar, que sempre chega, né? Que é bem interessante, são duas perguntas muito semelhantes de duas pessoas diferentes. O Robson Nunciato e o Altemir Nunes Pacheco, de Belém do Pará, os dois perguntam sobre carbono 14. Os testes de carbono 14 são seguros? Existe divergência na datação feita pelo carbono 14? São as duas perguntas do Altemir e do Robson Nunciato. E aí, doutor Naur? Se os dois amigos aí pudessem esperar um pouquinho, esse assunto ligado com o professor Rodrigo. Porque o carbono 14 é o método de datação para artefatos históricos mais recentes. Então, eu creio que ele pode responder com maior propriedade essa questão. Ok? Então, tem algumas outras também aqui. A gente pode passar para a próxima. Agora, vem, por exemplo, algumas perguntas daqueles que a Márcia, inclusive, citou anteriormente. Por exemplo, o Renan Melo, ele pergunta o que os evolucionistas têm a dizer sobre a teoria da entropia, onde tudo tende à desordem. Para nós é simples, Deus criou perfeição. Ele quer saber qual é a argumentação dos evolucionistas em relação a isso. Em algumas situações, nós podemos ver algum tipo de reação que ocorre na natureza, que dá a impressão que a entropia, ela algumas vezes é negativa. Mas se você olhar no contexto, conforme o tempo passa, prevalece, é uma lei, a entropia é realmente positiva. Tudo tende a envelhecer. Processos ordenados, com o tempo, vão se tornar desordenados ou menos ordenados. Essa lei realmente não tem como. Ela bate frontalmente com o evolucionismo, que imagina situações em que a entropia deve ser continuamente negativa. E isso fisicamente seria impossível. Nós podemos até imaginar uma ilustração, quem sabe, né? um automóvel, né? Você tem ali uma quantidade X de energia disponível e no momento que você liga o motor, ela está sendo transformada, né? Se esse automóvel tivesse existido num tempo infinitamente antigo no passado, ele estaria hoje totalmente sem energia disponível, né? Sim. Para simplificar um pouco a questão, né? Esse é um argumento que leva alguns também a crerem que o universo teve um começo, porque ele está funcionando ainda. Portanto, ele tem energia disponível ainda para queimar, para transformar, não é? E se ele teve um começo, teve que ter uma causa, porque tudo que teve um começo teve uma causa. Que causa foi essa? O que é interessante é que alguns evolucionistas dizem, não, mas eu tenho uma fonte de energia externa. Você está analisando sistemas fechados. Mas a fonte externa de energia, para gerar uma mente humana, ela precisava ter o mesmo nível de inteligência ou maior, de inteligência útil da mente. O Sol é apenas uma fonte de calor. Então, fisicamente, é impossível realmente apenas o Sol gerar a energia necessária para ter uma entropia negativa contínua. Isso é impossível fisicamente falando. E a criação sempre é menor que seu criador, né? Exatamente. Mais uma pergunta antes da gente encerrar o bloco, porque dá tempo. O Felício Deleprani pergunta o seguinte: qual a importância dos estudos de George Price para o pensamento catastrofista? George McBride Price. Ele foi um dos pioneiros do criacionismo. É considerado por todos os criacionistas, independentes se são batistas, presbiterianos, adventistas, como o pai do criacionismo moderno. Né? Ele, inclusive, um geólogo autodidata, né? Ele escreveu um livro, A Nova Geologia. Né? Ele é um pioneiro, né? E deve ser respeitado. E algumas ideias realmente que ele levantou são válidas. Né? E eu creio que devemos procurar
cada vez mais nos envolver com esse tema. E eu faço realmente um desafio a você que é um estudante de geologia ou biologia, você tem realmente um compromisso sério com o criacionismo. Muito bem, nós estamos encerrando então esse bloco agora, falando de geologia, de dilúvio, catastrofismo, com o Dr. Naor. No próximo bloco nós vamos conversar sobre a Bíblia e arqueologia, evidências arqueológicas e a Bíblia. Mas você pode continuar participando pelo Twitter, pelo Facebook, pelo chat. Pelo Twitter não se esqueça de colocar a hashtag Origens, mande as suas perguntas, você já tem uma ideia do próximo tema e já pode ir pensando então nas perguntas, mande as suas saudações, nós queremos saber de onde você está acessando esse programa, quem sabe em outros países, acompanhando essa programação, continue participando conosco, nos dê o seu retorno, é muito importante, esse programa foi pensado para você, em busca das origens. No próximo bloco nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Silva, Michelson Borges e Rodrigo Silva, vão conversar sobre a Bíblia e as evidências arqueológicas. Continue acompanhando conosco. Muito bem, você percebeu nos blocos anteriores que todos os criacionistas, os cientistas criacionistas com quem eu conversei, os dois com quem eu conversei, no fim da entrevista alegaram que a Bíblia, para eles, é um livro especial. É o livro no qual eles baseiam as suas convicções criacionistas, não só nele, mas também na ciência, não é? Mas eles têm em alta conta, em alta consideração, essa chamada Palavra de Deus. Nesse terceiro e último bloco, eu vou conversar com o Dr. Rodrigo Silva, que é doutor em teologia, também está completando um doutorado em arqueologia, participou já de escavações em muitas partes do mundo, tem feito pesquisas aí de campo já há um bom tempo, apresenta um programa de TV também na Novo Tempo, Evidências, e é professor lá no NASP Campus Engenheiro Coelho. Doutor Rodrigo, prazer tê-lo aqui conosco também. O prazer é meu, muito obrigado. Cumprimento a todos que estão nos assistindo e realmente é um grande privilégio participar deste debate, dessas perguntas e desse encontro sobre as origens da vida humana, da vida, da natureza, do mundo. Rodrigo, existem vários livros de tradição religiosa que alguns têm por serem livros também inspirados. Eu posso mencionar aqui, quem sabe, o livro Alcorão, o livro de Mormon, Bhagavad Gita e outros, não é? Os nossos entrevistados anteriores mencionaram a Bíblia Sagrada, o livro judaico-cristão, como sendo uma fonte confiável para fundamentarem boa parte de suas convicções criacionistas. Por que você, como teólogo e também como arqueólogo, acha, crê e entende que a Bíblia Sagrada é um livro singular e superior a esses demais de tradição religiosa, sendo, portanto, uma fonte confiável de informações? Bem, Michelson, a despeito de alguns desafios que existem, por exemplo, no final posso mencionar sobre o Carbono 14, que o professor Naor acabou deixando aqui, mas eu gostaria de deixar uma pérola para você que está em casa pensar comigo. A Bíblia, ela, apesar de ser um livro religioso, ela não traz assim um índice à doutrina de Deus, à doutrina da salvação, à doutrina do sábado, em que você pode olhar esse índice e ir lá. Como é que a Bíblia apresenta essas doutrinas? Através de histórias. Como a Bíblia apresenta que devemos guardar o sábado? Contando uma história em que Deus guarda o sábado. Como a Bíblia ensina a doutrina da ética, ensinando histórias sobre a ética, e assim por diante. Em outras palavras, a Bíblia é um livro de histórias, evidenciando que a teologia, a doutrina que ela apresenta, está assentada sobre essas histórias. Nem o Bhagavad Gita, nem o Alcorão, nem o livro dos Vedas, nenhum desses tem esse mesmo pressuposto, apenas apresentam as suas ideias. A Bíblia não, ela diz, o que eu digo é verdade, verifique a história. E aqui vem o papel do arqueólogo. Eu verifico na história se os episódios que a Bíblia descreve são realmente factuais, são históricos. Se esses episódios forem lendários, toda a teologia, toda a doutrina que se assenta sobre eles também será lendária. Por outro lado, se forem verdadeiros, como eu tenho descoberto que são, a Bíblia, então, procede do ponto de vista não apenas histórico, mas, sobretudo, teológico. Engraçado, interessante que há pessoas que tentam fazer um meio de campo e dizer assim, a Bíblia, bom, eu não aceito que ela seja a palavra de Deus, mas para mim é um livro até que traz assim tradições e sabedoria oriental, né? Mas eu me lembro de um ex-ateu, de um grande ex-ateu, C.S. Lewis, um grande escritor, que colocava a situação da seguinte maneira: ou a Bíblia é o que ela diz ser, a palavra de Deus, porque os seus autores alegam isso, ou ela é o maior embuste de todos os tempos. Meio termo não dá. Então, você que está nos assistindo, tem que tomar uma decisão, né? Claro. Ou descarta a Bíblia como realmente um embuste, fruto de pessoas que estavam ali mal intencionadas, ou apenas autores talvez delirantes, ou aceita a Bíblia como sendo aquilo que ela diz ser, palavra de Deus, não é? Muito bem.
Quando nós analisamos assim a história das culturas antigas, nós vemos que há realmente semelhanças interessantes entre os chamados mitos de criação antigos, primordiais, e a história da criação relatada na Bíblia. O que isso lhe diz como pesquisador, como historiador também? Enfim, o que essas semelhanças lhe falam? Eu fico feliz que essa pergunta tenha surgido. Evidentemente que o nosso tempo aqui é reduzido, não vai dar para entrar em detalhes em todos os aspectos a respeito desse paralelismo. Também quero fazer apenas uma advertência a você, que hoje nem todas as semelhanças culturais são necessariamente encontradas ou reconhecidas como paralelismos. Há coisas que são apenas coincidência. Eu posso encontrar em Teotihuacan, no México, um povo adorando o sol, e lá no Egito também adorando Ra, adorando o sol. Isso não significa necessariamente que os egípcios aprenderam com os astecas ou vice-versa. Algumas coisas são coincidência, mas outras não. Outras apontam para uma origem comum. Mas antes de falar dessas descobertas, deixe-me dizer a você que até o século XVII, mais ou menos, muitos daqueles que não acreditavam no relato da Bíblia diziam que as histórias que aparecem no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, especialmente Gênesis, capítulo 1 a 11, eram invenção do autor bíblico, ou seja, novelas que ele tirou da sua própria criatividade ou da tradição judaica. Quando, a partir do século XVIII, Michelson, vários tabletes cuneiformes, especialmente na Mesopotâmia, foram encontrados, entre eles o épico do Gilgamesh, Enuma Elish, o Atrahasis, que conta a história do dilúvio, muito parecida com a Bíblia. O Gilgamesh também menciona. Você tem a história de Utnapishtim, que é um herói que sobreviveu ao dilúvio com sua família. Paralelismos tremendos. O mito de Eridu, muito parecidos com a Bíblia. Muito semelhantes para ser coincidência. Muito semelhantes. Os críticos disseram, realmente, a Bíblia não inventou esses mitos, porque eles existiam antes, mas aí mudaram o foco. Sabe o que eles disseram? A Bíblia plagiou esses mitos. Então, agora, eles não dizem que a Bíblia criou, mas que ela plagiou. Não podemos dizer que plagiou por várias razões. Letra A. Segundo a técnica da literatura oriental, toda obra que é tomada de empréstimo da outra ou derivada da outra tende, inevitavelmente, sem exceção, a se tornar mais complexa. Isso não é um fenômeno de biologia agora, estou falando de literatura antiga sumeriana. Por exemplo, se um mito sumeriano conta um relato em 6 capítulos, em 6 partes, aquele que deriva dele vai contar em 10. O outro que deriva vai contar em 15, em 20, com mais detalhes, mais complexos. Floreios. Mais floreios. A Bíblia, estranhamente, é mais enxuta, ela é mais curta. Então, se ela foi produzida depois, mas ela é mais curta, ela não derivou desses mitos. Se ela usou alguma coisa deles, foi para contradizê-los. E a base de todos esses mitos é justamente o politeísmo. O Enuma Elish, por exemplo, significa quando nas alturas os deuses criaram todas as coisas. Se a Bíblia tivesse sido derivada desses mitos, ela também seria politeísta. Apenas 2 exemplos para você pensar, mas é curioso que até mesmo Strauss, que morreu recentemente e era ateu, Levi Strauss, com uma sinceridade acadêmica surpreendente, chegou a admitir que é causa de grande perplexidade e surpresa que os mesmos relatos encontrados na Bíblia são encontrados não apenas em mitos sumerianos, mas também em outras etnias no mundo inteiro. O que faz supor que a Bíblia não está nem plagiando, nem inventando a história, mas derivando essa história de um fato que realmente aconteceu e deixou a sua marca indelével na tradição de povos do mundo inteiro. Realmente é interessante notar que mais de 200 culturas do mundo, tão distantes, né? Elas apresentam um relato como o do dilúvio, com tantas coincidências, aspas. O dilúvio, um fratricídio original, um casal que perde um jardim edênico e até a primeira cidade do mundo, só para você pensar, depois pesquisa, a cidade mais antiga do mundo chamava-se Eridu. E aqueles que a fundaram na Mesopotâmia colocaram esse nome Eridu em homenagem à cidade de onde saíram seus ancestrais. Eridu, em sumeriano, vem da mesma raiz da palavra Éden. Interessante. Então, Rodrigo, você disse a princípio que a arqueologia ajuda a respaldar o pano de fundo histórico da Bíblia. Mas o que dizer de sua teologia, dos milagres ali relatados também? Eu não posso, pela arqueologia, provar, por exemplo, a existência de Deus. Eu não posso, pela arqueologia, provar que existe uma trindade no céu ou que o Espírito Santo é uma pessoa. Esses são dados que demandam fé. Eu tenho que trabalhar o método acadêmico com aquilo que lhe diz respeito. Eu não posso, por exemplo, através da técnica laboratorial, provar eventos da história. Às vezes as pessoas confundem isso. Prova que realmente Jesus esteve em Nazaré. Não é com laboratório que eu vou trabalhar isso. Assim eu vou usar métodos da história.
A arqueologia me ajuda a confirmar se aqueles relatos procedem. Então, vou dar só um exemplo prático para você. Quando eu vou à cidade de Jericó, existe hoje um debate acerca da datação de Jericó relacionada às pesquisas da Kathleen Kenyon. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Existe um debate do ponto de vista cronológico. Mas deixando de lado a questão cronológica, quando eu analiso Jericó, e há 2 semanas atrás eu estava em Jericó, dando essa explicação para um grupo em Jericó, então está muito fresco na minha cabeça, o que a cultura material de Jericó me diz? Que ali havia uma cidade que foi destruída, queimada, os muros dessa cidade estranhamente caíram de dentro para fora. Essa cidade, apesar de ser queimada, não foi saqueada, porque os cereais estavam ali queimados, intactos, e ela foi destruída depois de uma época de lavoura. Ora, isso é o que eu tenho da cultura material. Agora eu vou para a Bíblia, e a Bíblia me diz que ela foi atacada por Josué, e que as trombetas fizeram com que o muro caísse, os anjos de Deus empurraram aquilo ali. Interessante, porque, do ponto de vista puramente arqueológico, eu não tenho uma explicação clara por que os muros caíram de dentro para fora. Não poderia ser esse um testemunho de um milagre ocorrido? Então, embora eu não prove diretamente o milagre, eu posso, de certa forma, ver os rastros que o milagre deixou na história. Além do dilúvio, Jericó, em seu livro Escavando a Verdade, você menciona também vários outros relatos, descobertas arqueológicas que respaldam esses relatos bíblicos, né? Poderia mencionar para nós aqui mais algumas delas? Alguns desses relatos? Sim, claro. Só que antes de mencionar esses dados, deixe-me fazer uma advertência. O arqueólogo, seja ele um arqueólogo bíblico, arqueólogo clássico, arqueólogo que trabalha com arqueologia mesoamericana, latino-americana, brasileira, etc., ele tem que ser, acima de tudo, um especialista acostumado a trabalhar com fragmentos de história. Porque 90% da história antiga, seja ela bíblica ou não bíblica, estão perdidos. Por exemplo, eu não tenho nenhuma prova arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia. Tudo isso se perdeu. Muitos artefatos, ação do tempo, guerra, espólio, roubo, tudo isso causou a depredação e o desaparecimento do tesouro arqueológico. Muita coisa ainda pode ser encontrada. Então, lembre-se, estou trabalhando com fragmentos de história. E esses fragmentos desmentem a história bíblica ou a confirmam? A resposta é confirma. E como exemplos disso, eu tenho hoje, por exemplo, a comprovação histórica da existência de Davi. A pedra de Tel Dan, encontrada por Avram Viran, trouxe uma prova arqueológica da existência de Davi, que era negada pelos céticos. Tenho também a prova arqueológica da existência de Caifás, aquele mesmo que participou do julgamento de Jesus. Tenho a prova arqueológica da existência de Golias, de Gate. Tenho a prova arqueológica da existência de Nabucodonosor, apenas para citar alguns personagens bíblicos. Fora isso, tenho também prova arqueológica de episódios mencionados na Bíblia. Por exemplo, a tomada de Laquis, que é mencionada no livro de Reis, a não tomada de Jerusalém, que é mencionada também em Isaías. Tenho comprovações históricas de que realmente existiu a cidade de Jericó, a cidade de Jerusalém, enfim, vários episódios, personagens. E sítios mencionados na Bíblia hoje têm confirmação e respaldo arqueológicos. No mestrado eu tive o privilégio de tê-lo como meu professor. E numa das aulas você mencionou lá duas descobertas arqueológicas fazendo um contraste entre elas. Mencionou o caso de uma cerâmica descoberta na região da então tida como mítica Guerra de Troia, com o nome Paris, portanto confirmando a história. E aí os arqueólogos, os cientistas, os pesquisadores aplaudiram essa descoberta e acharam e concluíram que a história era real. No entanto, próximo disso aí, descobriram também, no tempo aí, né? Não sei se antes ou depois, descobriram em Ur uma casa em ruínas e dentro também um tablete ou algo assim, um recibo com o nome Abraham, ou Abraão. Mas nesse caso houve dúvidas. Mas será que é o Abraão da Bíblia? Além disso, você mencionou aí vários achados que confirmam personagens e locais históricos mencionados na Bíblia. Eu me lembro também que no Novo Testamento, por exemplo, as testemunhas oculares que escreveram ali os relatos sobre Jesus o fizeram poucas décadas depois, poucos anos depois. Havia muitas testemunhas vivas ainda que poderiam desmentir a história caso fosse uma fraude. No entanto, a história de Alexandre o Grande foi relatada séculos depois, se não me engano 300 anos depois. E não há praticamente quem duvide de que ele foi um personagem histórico. Como você avalia essa resistência em relação a confirmação da história bíblica e essa aceitação tão aberta, franca, no que diz respeito à aceitação da história secular? Por que há essa resistência em relação à Bíblia? Bom, na verdade, eu também faria a mesma pergunta, sabe? A verdade, quando não converte, endurece. Eu não quero aqui julgar o caráter de ninguém, nem os pressupostos de ninguém, não me cabe a mim fazer isso,
Mas se você, principalmente que está nos assistindo em casa aí, que é uma pessoa que não crê na Bíblia, um cético, eu respeito o seu ponto de vista, mas não é só você que faz pergunta para os crentes também. Não, eu também faço perguntas para você. Como não crer diante de tantas evidências? Uma coisa é você querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao seu lado, custe o que custar. Na minha trajetória, eu observei que muitas vezes as pessoas tinham dois comportamentos. Letra A, negavam a Bíblia. Quando uma evidência arqueológica confirma a história bíblica, ele aceita aquela evidência, mas muda. Por exemplo, lembra que eu mencionei Davi? Ok, não podemos negar que Davi existiu, mas ele não foi o grande rei que a Bíblia apresenta. Ora, querem continuar duvidando. A outra tendência que foi mencionada pelo Michelson, é aquela de achar assim, bom, eu não tenho dúvidas sobre a existência de Alexandre o Grande, mas sobre Jesus, esta sim. Ora, meu amigo, faça a comparação. Só para você ter uma noção, o relato dos evangelhos em relação a Jesus, mesmo aqueles que são mais céticos, colocam os evangelhos em torno de 3 décadas depois da vida de Cristo. Eu trabalho com uma data mais próxima ainda do que esta, por razões que eu não vou ter tempo de colocar aqui. Mas ainda que eu trabalhasse com 30 anos depois de Cristo, os evangelhos estão próximos de Jesus. Agora, o livro mais antigo, a biografia mais antiga de Alexandre o Grande, que são as Vidas Paralelas de Plutarco, foram datadas de 300 e tantos anos depois de Alexandre. E note, nós não temos o original data de 600 anos depois. Sim. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Sócrates, nem de Platão. Vários Césares. Nem das 6 de 7 maravilhas do mundo antigo, nem de Césares. E as pessoas não duvidam. Então, o que você quer? Descobrir a verdade ou viver um mito? Sabe por que eu creio? Porque eu tenho muita dúvida para lidar com ela. Essas dúvidas não me permitem simplesmente tornar-me um ateu. Dr. Rodrigo também é curador do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Fica aí um convite. Lá eles têm, entre outras peças, o famoso tijolo de Nabucodonosor. Durante muito tempo se duvidava que Babilônia tivesse existido. Provou-se que sim. Não, Nabucodonosor não existe. Acharam vários tijolos, um dos quais está no museu, lá do UNASP, que traz o nome de Nabucodonosor como rei ali. Então fica aí o convite, não temos tempo de tratar desse assunto apaixonante agora aqui, né, dessa descoberta, mas está lá o tijolo para ser visto, visitado, enfim. Dr. Rodrigo, no minuto que você não tem mais, para encerrar, algo mais pessoal, em poucas palavras. Por que, afinal de contas, você, um arqueólogo, um pesquisador, é criacionista e continua sendo, depois de tantas pesquisas? Bom, já que 1 minuto que eu não tenho, eu vou responder com uma outra pergunta. Diante de tantas evidências, por que eu não seria um criacionista? A pergunta não é porque eu sou, é como deixaria de ser, mediante tanta coisa que eu li, que eu vi e que estudei. E que espero que você também estude, viva e experimente, porque Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. E você vai perceber isso. Muito bom, doutor Rodrigo. É como disse uma internauta que está aqui com a gente, ela mencionou que realmente não dá para deixar de acreditar no criacionismo diante de tantas evidências que vocês estão apresentando aqui para a gente. Isso é muito bom. E vai aqui o nosso abraço. O pessoal está pedindo abraço, a gente vai mandar abraço para o pessoal aí do Clube de Desbravadores Conquistadores da Igreja Adventista de Palmeirim, em Ponta Grossa, lá no Paraná. O Rivelino Lucimar Souza diz que o programa está maravilhoso. Pede um abraço também para o pessoal de Teixeira de Freitas, na Bahia. A Patrícia pede um abraço para os adventistas de Carlópolis, no Paraná. Temos também o pessoal reunido na Igreja Adventista Aldeia, em Pernambuco, os professores de Escola Sabatina, todos reunidos lá. Um abraço para o pessoal de Penedo, em Alagoas, para o Clube de Desbravadores Estrela da Manhã, no Distrito Federal, e também para o pessoal do Jardim Iguaçu, de Maringá, no Paraná. E agora, perguntas. Felipe, é com você. Só um abraço aí para o Marcos Funk, que também está nos assistindo em Joinville, Santa Catarina. Um grande abraço para o pessoal que está nos assistindo por lá. Doutor Rodrigo, a pergunta volta do bloco anterior. E o carbono 14, é válido ou não é válido, afinal de contas? Coitado desse carbono, né? Ninguém está querendo saber dele. Muito citado, né? Bom, deixe-me dizer para você aqui, eu não sou um físico, nem um químico. Eu sou apenas um arqueólogo. E todo arqueólogo, a menos que ele tenha uma especialização adicional, é claro, quando ele trabalha com métodos de datação laboratoriais, ele simplesmente pega a amostra, coloca na mão do especialista, pega os resultados e avalia, tá certo? Há, grosso modo, 2 métodos de datação. Aquele método relativo, que é o que eu aplico mais, e o absoluto, que é aquele laboratorial. Relativo, por exemplo, paleografia. Eu analiso o tipo de letra que foi escrito e sei se aquele material é da época romana, o tipo de cerâmica, por exemplo, o tipo de tecido. Essas coisas me ajudam aonde aquele ali está no extrato arqueológico que foi encontrado, etc. Os métodos absolutos são justamente aqueles laboratoriais. E o carbono 14? Bom,
eu vejo alguns erros sendo cometidos. Primeiro, quando pergunta assim, escuta, é verdade que o carbono 14 dá milhões de anos? Não, nunca, viu? O carbono 14 ele tem uma meia-vida de 5.000 e poucos anos. Não vão sobrar moléculas ali para datar milhões de anos, 100 mil anos, nada disso. Segundo lugar, as pessoas pensam que carbono 14 é uma coisa que dá para você fazer todas as terças-feiras de manhã, você entra lá como se fosse um exame de DNA e faz um carbono 14. Não é simples assim. Por exemplo, embora existam meios mais sofisticados hoje, grosso modo, o carbono 14 ainda é caro e você precisa destruir uma grande parte da peça. Para eu, por exemplo, ter a datação de um esqueleto, eu precisaria quase destruir um fêmur inteiro. Então você imagina que não é tão simples assim. Repito, existem técnicas mais elaboradas hoje que medem o decaimento do carbono, que não precisam tanto destruir, mas ainda são caríssimas. Eu estou exatamente nesse momento que estamos gravando aqui, trabalhando numa pesquisa com um órgão especial do governo, onde estamos fazendo a datação daquela pedra, daquele tijolo da Nabucodonosor que o Michelson mencionou. Estamos trabalhando com a luminescência, que é um método parecido com o carbono 14, mas aplicado agora a rochas a partir da medição de luzes de cristal de quartzo. O curioso é que nós temos uma série de dificuldades. Nós já tiramos por 4 ou 5 vezes amostras do tijolo e estava contaminado. Às vezes, a contaminação não impede que a luminescência seja feita. Se a peça for queimada no período posterior, isso também confunde. Ou seja, o carbono 14 é um elemento sério, mas você tem que saber que ele não é feito assim todos os tempos, ele não está contra a Bíblia Sagrada e também você tem que notar os pressupostos com os quais esses métodos são feitos. Teria mais detalhes aqui, mas o tempo não me permite, mas eu vou dar uma sugestão para você. Não é propaganda própria, mas leia o livro Escavando a Verdade, que eu dediquei um capítulo inteirinho lá para você sobre isso, tá bom? É só por causa do tempo que eu estou falando isso aqui, não é por comercial nem propaganda, não. Leia lá e eu espero que você aprecie. Doutor Rodrigo, eu li recentemente uma notícia, 2 semanas aí, de que é possível que tenha havido uma forte explosão de raios gama na Idade Média, no espaço, né? Há evidências interessantes isso aí. E alguns cientistas já se deram conta das implicações disso para os relógios radioativos. Uma explosão cósmica dessa natureza poderia realmente acelerar o decaimento. Claro. E nós podemos pensar em outros fatores externos, como a radiação cósmica, né? Raios cósmicos. Podemos pensar no próprio dilúvio, inundando todas as amostras, não é? E se sabe que a água tem um fator também aí de alteração nesses decaimentos. Então, o método em si, ele me parece interessante, né? Como um relógio. Mas a menos que a amostra tivesse ficado dentro de uma redoma de chumbo, intocada durante milhares, centenas ou milhares de anos, para que depois se pudesse ter certeza de que o decaimento foi estável e de que as quantidades de elemento mãe e filho, né, da amostra, ou pai e filho, enfim, fossem os mesmos que nós podemos deduzir hoje, né, presentes ali. Tendo havido esse decaimento, então, totalmente alheio ao toque humano, a interferências externas, a explosões e assim por diante. Claro. E apenas uma frase para você entender, Michelson. Existe a arqueometria e a arqueologia. As duas estão trabalhando juntas, mas muitas vezes, mesmo fora da Bíblia, a arqueometria, que trabalha com carbono 14, apresenta uma datação diferente da arqueologia. E num congresso que teve sobre radiocarbono em Uppsala, envolvendo arqueólogos, foi dito, e não arqueólogos bíblicos, quando a amostra de carbono condiz com o que eu tenho, eu coloco no texto acadêmico. Quando não condiz, eu coloco no rodapé ou nem coloco. Isso não é Bíblia, viu? Isso é pura ciência arqueológica e arqueométrica. Doutor Rodrigo, mais uma pergunta. Aliás, temos várias aqui. Seria bom se a gente tivesse tempo para todas, porque são muito interessantes. O Alberto Vitório quer saber o seguinte: como combater a ideia de alguns evolucionistas de que a história da criação do mundo, que é descrita na Bíblia, no Gênesis, foi retirada ou copiada de mitos de outras culturas? Como rebater essa ideia? Na verdade, eu já dei alguma pincelada sobre isso quando eu falei aqui, né? Eu tenho alguns elementos. Letra A, o fato de que esses mitos são como baseados no politeísmo. Deuses criaram os mundos, vários deuses. E vários deles criaram vários elementos. A Bíblia traz a criação como fruto de um só Deus. Se ela fosse copiada desses mitos, ela também deveria ser politeísta em sua base. Segundo, todos os textos da Antiguidade Sumeriana, quando derivam uns dos outros por empréstimo, eles tendem a embelezar, a enfeitar mais, a tornar mais complexo o relato. A Bíblia é estranhamente mais curta. Então isso demonstra, do ponto de vista literário, que ainda que ela conte uma história semelhante, ela não se valeu daqueles mitos, mas talvez de um mesmo fato. Número 3. O caráter desses mitos é, moralmente falando, muito diferente do que a Bíblia apresenta. Por exemplo, num desses mitos aí, o épico, por exemplo, de Utnapishtim,
Os deuses criaram a humanidade para servi-los. O Enuma Elish também diz a mesma coisa. Os deuses trabalhavam, e um dia criaram a humanidade para trabalhar para eles. Quando a humanidade começou a trabalhar, os deuses puderam descansar. Mas a humanidade fez muito barulho, aí os deuses resolveram destruir a humanidade. Mas alguém, por esperteza, sobreviveu ao dilúvio. Não tem nada a ver com a moral da Bíblia. E dois últimos pontos. O primeiro deles é que aquela história que a Bíblia apresenta não está apenas no ambiente onde ela foi produzida, mas no mundo inteiro. E, por fim, pense um pouquinho. Pegue o texto do Enuma Elish, leve a uma cadeia e use aquele texto para pregar para os presos. Eu duvido que um preso vai deixar as drogas, vai deixar a promiscuidade ou a bandidagem porque leu o Enuma Elish. Agora, faça o mesmo teste abrindo a Bíblia. Quantos se converterão? Acho que só isso aí já mostra a diferença entre a Bíblia e os mitos sumerianos. Doutor Rodrigo, uma pergunta aqui do Paulo Lopes, aqui de Brasília. Bem interessante. E é curiosa que muitos fazem essa pergunta. Podemos acreditar nas supostas evidências de que restos da Arca de Noé foram encontrados na Armênia? Pergunta que é bem recorrente, né? Olha, quem fez essa pergunta mesmo? Paulo Lopes, aqui de Brasília. Paulo Lopes, meu amigo. Eu vou te pedir um favor, viu? Ajude a divulgar também desmentir essas coisas onde você puder. Não só disso aí, mas de outros mitos que surgem por aí. Existem 44 ou 45 supostos achados da Arca de Noé em diversas partes da Turquia, da Etiópia, da Armênia, todos falsos ou inconclusos, tá bom? Fernando Navarro, vários deles, aí eu toquei na Arca. O que eles encontraram? Um pedaço de madeira ali no Ararat. Bom, transformar aquele pedaço de madeira no Ararat é uma coisa absurda. Lembra que eu falei com vocês que eu estive em Jericó 2 semanas atrás? Em Jericó, eu encontrei um pedaço de ponta de lança lítica. Pronto. Só isso. Agora, transformar aquilo ali na lança pessoal de Josué, aí já é lenda, não é? Então, nós não temos hoje, temos muitos indícios e fortes comprovações geológicas que apontam para um catastrofismo universal, como já deve ter sido falado aqui pelo Dr. Naor. Mas achado da Arca de Noé em si, até hoje, é puro mito. A arca não foi encontrada, não sei se ela ainda existe, se algum dia será, isso pertence a Deus e ao futuro. Mas por hoje, eu não preciso encontrar a Arca de Noé para crer no dilúvio. Eu acho que de todas as evidências que nós temos na natureza, a geologia é a que mostra de maneira mais forte a ideia de um catastrofismo universal, como o professor Naor já muito bem colocou aqui, que me aponta de maneira racional a existência de um dilúvio global. E assim tem outros mitos também que eu agradeço você apagar. Não foram encontradas rodas dos carros de Faraó debaixo do Mar Vermelho, muito menos a cidade de Sodoma e Gomorra, tá certo? Não precisamos desse sensacionalismo. Já temos o bastante para confirmar que a Bíblia tem uma história real. Eu vou deixar um convite para o Paulo aqui também. Lá no blog criacionismo.com.br, com a ajuda do Dr. Rodrigo, nós publicamos um artigo com o título Boataria Internética. Então você vai lá, coloca no buscador do blog Boataria Internética, você encontra lá um texto que menciona alguns desses supostos achados e faz um apelo, o texto inclusive, dizendo o seguinte: não espalhe esses e-mails, essas correntes que aparecem por aí, porque eles apenas lançam dúvidas quando, na verdade, a evidência é muito frágil e insustentável. Bom, nós temos aqui mais algumas saudações, nós não podemos deixar de fazer, porque é muita gente interessada aqui no tema e felizes com a realização do programa. A gente percebe aqui pelo discurso do pessoal que eles estão realmente gratos por essa iniciativa de falarmos sobre esse tema. E aqui vai então o nosso abraço para Deise Trivelato, lá de São Paulo, para o Enéas Pergentino, de Araçoiaba, em Pernambuco, Aline Ferreira Rodrigues, temos também Maria, que está assistindo também, acompanhando de Pernambuco, Jéssica Alves está na Espanha, assistindo a nossa programação. Um abraço para você. Jéssica Akellen, de Juazeiro, na Bahia, da igreja lá de Juazeiro. Matheus Briton, igreja da 513, de Samambaia Sul, aqui no Distrito Federal. Daniela Cláudia também pede um abraço para o pessoal de Mário Andreasa, na Paraíba. Simone Durigan, igreja de Bauru, São Paulo. Pamela Larice também, igreja de Tancredo Neves, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Apesar de toda a tristeza que eles estão vivendo lá, os jovens estão acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço especial para vocês. E a Cláudia Mila, abraço para a igreja de Itápolis, em São Paulo. Muito bem, Márcia. Vários abraços. Muitos. E um lembrete agora, o pessoal da área de internet avisa que estão disponibilizando daqui a pouquinho uma pesquisa que será para avaliar esse programa. Então, se você está ligado aí, responda essa pesquisa, participe. Quando você responde essas pesquisas, você ajuda a contribuir a aperfeiçoar o programa.
Mas agora é a hora de avisar dos nossos ganhadores dos brindes, né? Tem pessoal do Twitter, do Facebook e do chat. Pessoal que ganhou, então, brindes do Twitter. Atenção! A Evelise Berg Passos ganhou o livro Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva. Ele já citou aí o livro, né? Então você já pode pesquisar daqui a pouco, você não vai precisar nem comprar esse livro. Você já ganhou para pesquisar tranquilamente. Aqui temos o arroba... Não, aqui, Maiara Corrêa, perdão. Ganhou o livro Por que Creio, do Michelson Borges. Nós temos também aqui Clem Denver, ganhou o livro, aliás, o DVD, né, História da Vida. Então esse DVD vai ser enviado diretamente pela editora para você, depois você entrar em contato, né? Eduardo Silva, Revista Criacionista. Felipe Giardini, Revista Criacionista também. André Lima, Revista Criacionista. Karina Reis, o livro A Semana da Criação. E o Cláudio Santos, livro Origem da Vida por Evolução. Esses são os ganhadores do Twitter, né, Márcia? Isso, agora vamos aos ganhadores que participaram aí através do chat. Nós temos o João Felipe, ganhou o livro Escavando a Verdade. Paulo Silva, livro Se Deus Fez, do Michelson Borges. Tiago Rodrigo Martins, livro Por que Creio. A Deise Lima ganhou o DVD História da Vida. Thales Halley, de Campina Grande. O que o Thales ganhou? A Revista Criacionista. O Ailton Júnior da Silva, de Salvador, na Bahia, também a Revista Criacionista. John Souto, de Salvador, lá na Bahia, ganha o livro A Semana da Criação. E o Vitor Ariel leva para casa o livro Descoberta de Gênesis da Língua Chinesa. Tem mais brindes, Felipe? Tem mais brindes. Os ganhadores do Facebook. Cleivson Veloso, do Rio de Janeiro, ganhou o livro Escavando a Verdade. Dionis Gonçalves, de Porto Velho, Rondônia, ganhou o livro A História da Vida. Larissa Castro, de Barra dos Bugres, no Mato Grosso do Sul, ganhou o livro A Semana da Criação. E a Elaine Cristina Tiburcio, de Fortaleza, Ceará, ganhou o livro A Ciência Descobre Deus, Márcia. Muito bom, todo mundo premiado aí, feliz. Além de aprender com o que os nossos doutores falaram aqui, eles vão poder ler em casa todo esse material também, assistir os DVDs e acompanhar tudo isso. Bom, agora a gente está aqui com a gente, com todos os convidados dessa noite, além do Michelson Borges, que foi o apresentador, e eles vão responder mais algumas perguntas que chegaram aqui para nós. E a gente começa justamente com o Michelson Borges, que além de entrevistador, é um grande estudioso desse assunto todo, evolucionismo e criacionismo. Michelson, como é que a mídia vem tratando esse assunto que é tão polêmico? A gente viu no começo do programa uma matéria, há muita desinformação sobre esse tema. O que é que está acontecendo aí com a mídia? Eu tenho acompanhado já ao longo de mais de 15 anos a cobertura que a imprensa secular tem feito desse assunto da controvérsia criacionismo e evolucionismo. Lamentavelmente, eu coleciono ali vários qualificativos, né, se eu posso chamar assim, que os jornalistas têm aplicado aos criacionistas, entre os quais ignorantes, especialistas autoproclamados, dizem que o ensino do criacionismo é uma esquizofrenia pedagógica. Marcelo Gleiser, inclusive, chegou a dizer que ensinar criacionismo é um crime. Então eu vejo assim, uma cobertura muito negativa, muito tendenciosa. Já vi, inclusive, matérias, né, veiculadas por uma grande emissora no Brasil, fizeram uma reportagem de 15 minutos sobre criacionismo e entrevistaram apenas um religioso, que não era criacionista, e todos os demais eram evolucionistas. Então eu vejo assim, uma cobertura ainda muito deficiente, com todo respeito aos meus colegas de profissão, mas eu creio que os criacionistas, de fato, deveriam ser mais ouvidos, deveriam fazer um esforço, aí, os repórteres, os jornalistas, para entender realmente o universo criacionista e aquilo que pensam de fato os criacionistas. É muito fácil a gente partir de estereótipos e escrever o texto, ou publicar reportagem, ou veicular reportagem desse jeito. Dá mais trabalho, eu sei, ouvir, entender, interpretar e apresentar de forma um tanto mais neutra o assunto. Infelizmente eu não vejo essa neutralidade na cobertura que se tem visto aí da imprensa, da grande imprensa, e um programa como esse eu creio que tem um grande valor justamente também por isso, de dar espaço para que cientistas criacionistas possam expor de modo tranquilo e franco aquilo que eles pensam com respeito a esse assunto. Muito bem, agora pergunta aí final para o Dr. Naor. Um assunto que não foi quase abordado, mas o pessoal não esqueceu. E os dinossauros, Dr. Naor? Onde estavam os dinossauros? Muito bem. Quando olhamos para o registro fóssil, vamos perceber uma certa ordenação dos fósseis. Eu já mencionei anteriormente que isso pode refletir 3 fatores que estão associados a uma
catástrofe se desenvolvendo em um curto período de tempo. Zonamento paleoecológico, mobilidade diferenciada e flutuabilidade seletiva. Então, nesse sentido, nós vamos entender que não só os dinossauros, que estão praticamente nas camadas intermediárias denominadas pela geologia convencional de Mesozoico, mas muitos mamíferos e aves que estão mais no Cenozoico e muitos invertebrados e muitos extintos mais no Paleozoico, todos são fósseis como os dinossauros e estão associados aos mesmos eventos catastróficos ligados com o dilúvio de Gênesis. Então, as pessoas parecem ter uma preferência por esses bichinhos, né? Rodrigo, uma última pergunta para o senhor nesse programa. Temos um nome aqui, o sobrenome dele é Leão, o primeiro nome não dá para saber qual é, mas ele pergunta o seguinte, você acredita que a Arca da Aliança será encontrada antes da vinda de Cristo? Tem alguma informação sobre a Arca da Aliança? Bem, na verdade, respondendo a sua pergunta, ela sempre volta aqui. Se eu falar do ponto de vista de um desejo, eu gostaria muito que a Arca da Aliança fosse encontrada, mas esse é um desejo. Quanto à expectativa, arqueologicamente falando, eu não posso trabalhar com a ideia de isso aqui vai ser, não vai ser. Nenhum arqueólogo, a não ser Indiana Jones, que é uma peça de ficção científica, vai trabalhar desse jeito. A história da Arca, você deve saber, ela desapareceu mais ou menos na época do 6º século a.C., quando Nabucodonosor atacou em Jerusalém, numa das suas retiradas, ele levou consigo a Arca da Aliança e ela desapareceu da história. Ou melhor, corrigindo o fato, ele não levou consigo a Arca. Antes que ele levasse, mãos piedosas a tomaram e a esconderam, então ela desapareceu. Por que eu me equivoquei e falei ele a levou? É porque imediatamente eu estava pensando em contar de um dos mitos que dizem que um filho de Salomão com a rainha de Sabá, o rei Menelau, pegou essa arca e levou para a Etiópia, por isso que eu confundi, e deixou essa arca lá e que essa arca estaria na Etiópia até hoje. Mas a verdade dos fatos é, a Arca da Aliança não está na Etiópia. A Arca da Aliança desapareceu por volta do 6º século a.C., quando Nabucodonosor atacou Jerusalém, mãos piedosas a tomaram, possivelmente alguns sacerdotes estavam entre esses, esconderam-na em alguma caverna e ela está desaparecida até hoje. Esta caverna pode ser um dos muitos não explorados veios que nós temos dentro da cidade de Jerusalém, embaixo do Templo Monte. E por que não se escava ali? Simplesmente porque ali está o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa dos muçulmanos. É impossível escavar ali, só se você proclamar a Terceira Guerra Mundial. Deus permitirá o achado dessa arca? Eu não sei. Curioso que o livro de Ellen White, chamado O Grande Conflito, fala que Deus, nos últimos tempos, trará à tona os mandamentos para servirem de depoimento para as nações em relação à aliança que eles, assim, destruíram e ignoraram. Agora, isso pode se referir também a um achado não arqueológico, mas uma aparição espiritual trazida por Deus quando a volta de Jesus estiver logo para acontecer. De uma maneira ou de outra, ela vai aparecer por uma mão de Deus no céu. Ou será que Deus vai permitir que ela seja encontrada? Como? Eu não sei. Eu sei que o que mais importa não é se a arca será encontrada ou se ela não será encontrada. É se hoje, através da minha vida e meus atos, ela é demonstrada a todas as pessoas que convivem comigo. Dr. Wellington, sua pergunta final. Eu lendo o livro do Dr. Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin, ele comenta sobre a complexidade do organismo no nível celular. E fala, tem um aspecto, eu queria que o senhor comentasse, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia, quando se fala de detalhes de organismo, ficam pensando que tudo aquilo pode ter sido resultado de um processo evolutivo de muito tempo, mas ele comenta, por exemplo, sobre a questão dos cílios da própria célula que são responsáveis pela célula, digamos, nadar, né, de alguma forma, ao comparando, né, ele faz uma comparação. Como que é possível só esse mecanismo tão simples ter evoluído através de um processo, sendo que ele precisava já estar completo na sua formação original para que o próprio funcionamento da célula existisse e do organismo também? Bom, sua pergunta realmente ela é bem abrangente, né? A primeira parte, que eu peguei bem, particularmente, Felipe, eu acho que a complexidade que nós encontramos nos sistemas vivos, especialmente nas células, são hoje talvez uma das maiores evidências a favor de um design inteligente, de um planejamento. E nós podemos também perceber que, mais do que o próprio princípio antrópico que nós vemos sendo tanto veiculado na física,
Eu acredito que dentro da bioquímica, dentro da complexidade da célula, nós vamos realmente encontrar, na minha opinião, a maior evidência a favor do designer, do planejamento inteligente. E eu vou dizer uma coisa também. Quando nós consideramos uma única célula, por exemplo, uma bactéria que tem aproximadamente 500 proteínas diferentes, cada proteína formada por centenas ou até milhares de aminoácidos numa sequência específica, participando de reações altamente complexas e específicas, nós realmente percebemos que a célula é algo extraordinário. Todas as tentativas para tentar realmente demonstrar o surgimento de uma célula extremamente simples, eles foram realmente assim falhos e não realmente resultaram em não tiveram sucesso. Eu realmente acredito que, na realidade, é a célula que vai realmente mostrar para a gente o que nós encontramos com a maior evidência a favor de um planejamento, né? Deixe-me falar da minha área especificamente, né? Eu trabalhei um pouco com a molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina, ela tem 574 aminoácidos. 574 aminoácidos e existem centenas, mais de 1000 proteínas diferentes que foram encontradas. E veja, existe uma proteína bastante conhecida, uma molécula de hemoglobina chamada hemoglobina S, que causa a anemia falciforme. Veja, esta molécula de hemoglobina, ela difere da hemoglobina normal em apenas um aminoácido, o resto é igual. E somente essa mudança é capaz de provocar realmente uma alteração na célula e em todo o organismo. Então, aquelas pessoas realmente que têm essa doença sofrem bastante exatamente por causa de uma única mutação, uma mutação pontual, a troca de apenas uma letra no DNA. Então, nós percebemos realmente que havia uma informação, havia uma mensagem ali que Deus colocou para realmente desempenhar esse papel. É claro que muitas vezes ocorrem mudanças e a gente percebe que realmente essas mudanças elas podem ser benéficas em um determinado contexto ecológico. E isso realmente mostra a importância da seleção natural. Mas ela sozinha não é suficiente para explicar o surgimento dessa complexidade tão grande. Então eu acredito que é aí que está realmente o grande boom para os criacionistas poderem realmente, assim, de uma forma, vamos dizer assim, respeitosa, colocar para aquelas pessoas que não compartilham da mesma visão, da mesma cosmovisão, algumas evidências a favor do criacionismo. Obrigada, doutor Wellington. Aliás, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, doutor Wellington, doutor Rodrigo, doutor Naor, Michelson Borges, que também nos acompanhou, especialmente o nosso muito obrigada a você que esteve aí com a gente. E esperamos que você seja um multiplicador de todas essas ideias que foram apresentadas aqui nesta noite. E mais um pedido especial, o Felipe já falou, mas a gente vai reforçar. Nós temos uma pesquisa que estará disponível no site alvivo.adventistas.org e nós queremos que você participe. É uma pesquisa de avaliação desse programa. Para novas iniciativas, nós vamos levar em consideração a sua opinião que você deixar escrito ali na pesquisa, por isso participe com a gente. Da minha parte, um grande abraço. Felipe Lemos, é com você. Obrigado, Márcia. Eu quero só mandar rapidamente um abraço. Não vai dar tempo de fazer a pergunta do Wellington Ricardo, Jedna Amanda Brasileiro Oliveira e Lucas Marques. Ficamos devendo agora a resposta para vocês aqui, mas vocês vão ter essa resposta posteriormente. Quero agradecer a todos os convidados também. Passar para você, Michelson Borges, as últimas palavras aí desse programa. Ok. Agradecemos realmente muito a você que nos acompanhou aí pela internet, no canal executivo. Essa foi uma iniciativa pioneira, né, de divulgar o criacionismo por meio da tecnologia, mas fica aqui o desafio para que você leia bons livros, você se aprofunde nessa questão. Se ficou alguma dúvida no ar, você pode ir atrás. Hoje em dia nós temos muitos bons livros em língua portuguesa disponíveis aí para pesquisa, para leitura. Então, forme a sua cosmovisão desse jeito, né? Abra um pouco mais a mente para as novas possibilidades. Se você não crê no que nós apresentamos aqui, faça como dizia Blaise Pascal, né, que as pessoas, antes de duvidar, conheçam que estão duvidando ou descartando, né, e assim façam uma decisão consciente. Leia, pesquise e agradecemos a sua audiência. Muito obrigado. Nós já éramos um plano em sua mente. Não somos fruto, Senhor, do acaso, nem de um acidente cósmico.
somos frutos de um planejamento. Alguém maior do que nós nos amou, nos desejou, antes mesmo que nós estivéssemos aqui. Portanto, Senhor, por esta razão, nosso muito obrigado. Porque o Senhor nos quis, e todos nós somos o fruto do seu desejo. Ninguém é órfão de Deus. Temos um Pai, um Criador, ao qual nós rendemos a nossa honra e a nossa glória e o nosso louvor, por todo sempre, Senhor. Agora, neste momento, reveste-nos com a tua beleza, e que todos aqueles que se aproximarem em nós possam ver, junto com a nossa vida e o nosso comportamento, a glória e o brilho e o caráter do nosso Criador. Pois é em teu nome que oramos. Amém, Senhor.